Boa tarde! Tá entrando no ar mais um Joga nas 11, aqui pelo r7.com, pelo Record Plus e também pelo canal do Desimpedidos, tá? Pelo YouTube dos Desimpedidos. É um prazer ter você aqui com a gente. A partir de agora, a gente vai falar de muito futebol, com muito bom humor. Pra variar, vamos falar de arbitragem, já vi aqui, não aguento mais, gente. Queria mudar esse roteiro nosso, né? As atuações preguiçosas de Palmeiras e Flamengo, né? Antes da decisão da Libertadores. Eu quero saber também dos comentaristas que estão aqui quem vai ser ou quais serão, né, os finalistas da Libertadores. Tem também o ataque de pelanca, conhecido como Piti, do Vini Júnior, tá? E a seleção feminina indo muito bem na Europa nos amistosos. Para isso eu tenho vários convidados e são 3 pessoas que eu gosto demais. Eu vou começar pela Camilinha, ó. Olha ali, ó. Camila Giuliotti do R7. Aê! Aplausos para Camila. Ê! Saudade, Camila! Saudade demais, Zé. Vim aqui só pra ver você, né, como eu Ah, falei. muito obrigado. Tô muito feliz de estar aqui, de rever você, o Cosme, que também é um amigo, já entregando aí o Não, convidado, o Lucas, que eu não conhecia, tendo a oportunidade de conhecer. Até fiquei aqui pensando que ano é hoje, né, porque é um joga raiz, a gente se esse é o reencontrando. Joga nas 11 raiz, porque quando a gente fazia o Joga nas 11, nós fazíamos, geralmente nós 3, né, 3, porque daqui a pouco eu vou apresentar o Cosme e tal, mas e aí os convidados. A gente tem o cara que eu adoro, porque esse cara é o cara, ele vai estourar a milhagem dele, tanto que ele tá viajando. Lucas Faraldo tá aqui. Ô, valeu, Zé. Aê! Lucas, seja bem-vindo de novo, velho. Valeu, Você valeu tá por vindo mais da uma vez estar onde? aqui. Você fez Série B, Série A? Esse final de semana eu fiz Série B, Volta Redonda e Coritiba, lá em Volta Redonda. O Coritiba que já tá com um pé e meio na Série A do ano que vem, né? Acho que os dois já, Encaminhou. né? O Volta Redonda tá caminhando o pé na Série C. O Volta Redonda tá É. brigando pra não cair. Mas o Coritiba é líder da Série B, acho que é o único time que já tá com a classificação mais encaminhada, assim. Legal. Meu amigo, meu compadre, eu adoro esse cara. Eu sou fã, eu sigo ali, eu vejo as entrevistas que ele faz com as figuras do futebol que eu amo. Eu tô falando do Cosme Rimoli, também do R7. Aê! Ô, Zé, muito feliz de estar aqui. Eu só sinto falta, sinceramente, dos fax que chegavam quando a gente fazia o Joga nas 11, né? Fax. Fax, os orelhões. Mas é muito bom estar aqui com você, com a Camila, conhecendo o Lucas e vamos falar muito de arbitragem, né? Infelizmente vamos, gente. Mas, ó, deixa eu ver. Deixa eu falar, colocar as arrobas, quer ver, ó? Por favor. Eu não coloquei ainda, né? @Desimpedidos, @R7 Esportes, @Record Plus e @Portal R7. Eu lembro a vocês que a gente está ao vivo no YouTube do Desimpedidos também. Lá tem um chat, você pode fazer amizades, já fazer grupo de amigo secreto e também dar a sua opinião, que é fundamental, tá? Deixa eu ver por onde a gente vai começar. Palmeiras e Cruzeiro. Tá? 0-0 Allianz Parque, um jogo de poucas chances de gol, mas um monte de polêmica na arbitragem e infelizmente a gente vai começar por aí. Antes de falar de polêmica, foi um jogo meio preguiçoso, né, gente? Não Foi um foi? jogo horrível, né? Foi, O né? primeiro colocado e o terceiro, acho que todo mundo esperava mais, né? Acho que o Palmeiras tá muito com a cabeça, óbvio, em quinta-feira na Libertadores, acho que isso prejudicou um pouco o desempenho do Palmeiras, acho que tem um pouco de cansaço também, mas o Cruzeiro conseguiu amarrar bem o jogo do Palmeiras, jogou melhor, merecia ter saído ali com a vitória, pelo que apresentou, apesar de não ter tido grandes chances, mas as melhores chances foram do Cruzeiro, e você goste ou não, Carlos Miguel deu aquela salvada, Quem? né? Carlos Miguel. Quem é esse cara? Gente, o Inominável fez 2 defesas e tanto ali, né? Eu tava vendo o jogo, realmente, mas o cara é bom, né? Não tem, eu choro, mas enfim. Passa, né, Lucas? Passa. E tá jogando muito. Tá jogando bem. Tá Mesmo jogando bem. nos primeiros jogos lá que ele tomou 6 gols. Não, ele tá Ele não jogando teve bem. culpa nos Foram gols. Não 2 teve. derrotas, 6 gols e 1 empate. Mas vai melhorar, né? Vai melhorar. Cosme, vamos começar? Aos 11 minutos, vou mostrar para vocês primeiro. O Gustavo Gomes deu um carrinho bem forte lá no Wanderson. O Wanderson levou a pior, foi substituído, inclusive, com dores na canela. O VAR chamou para revisão. O Rafael Klein foi até lá, assistiu e manteve o que ele tinha dado em campo. Ou seja, ele deu um amarelo, chegou a dar um amarelo, né? Sim. Acrescentou um amarelo. Ele disse que o zagueiro não tinha tempo de tirar o pé na disputa. Vamos ver esse lance com o VAR, quer ver? Vamos lá, coloca aí para a gente ver o áudio, inclusive se der para pôr o áudio aqui para gente, tá? Nós estamos sem áudio aqui, mas eu imagino que já deva estar falando todo mundo lá, né? Sei lá como é que tá. Mas aí foi a jogada, na hora que eu vi a jogada, eu falei, caramba, foi meio
violenta a coisa, Foi né? uma entrada forte mesmo. Não, sinceramente, eu vou falar, eu fiquei envergonhado. Uma expulsão absurda, claramente, ia mudar toda a história do jogo. Esse campeonato brasileiro está manchado, os erros são muito claros, Olha. absurdo. No meio da canela, não É existe. porque isso aconteceu com o Andrés num outro jogo, né? E também contra o São Paulo, ele não foi, mas ele Sim. tocou na bola. Mas, gente, tem uma determinação que quando o cara entra de sola assim, é lógico que ele não foi na maldade, ele foi na virilidade, né? Mas se acerta na chuteira, é amarelo. Da linha ali, do fim da chuteira para cima, é vermelho. E o jogador foi até substituído, né? Do Cruzeiro não Substituído. conseguiu continuar em campo. Eu até entendo a decisão do árbitro, pensando que, primeiro, ele não foi intencional, primeiro ele tocou na bola, e pelo que eu estava vendo mais cedo, o que o VAR diz, que ele não conseguiu tirar a perna, né? Recuar essa perna a tempo de Uhum, atingir Sim. o adversário. Mas a gente já viu lance como esse vermelho e caberia aí não sem problema algum, não seria nenhum Mas problema. se não dá tempo de recolher a perna, então, se ele tivesse com a perna esticada, o que ia acontecer com o Wanderson? Sim. Ia tirar. Lógico que Foi imprudente. que O ponto a de contato perna sempre tem bateu. intensidade. Ele mesmo Aí, falou que Esse barulho que vocês ouviram era o VAR, tá? O VAR entrou agora, mas enfim, eles falam de intensidade. Eu vou repetir agora com o áudio do VAR, tá? Pode rodar, por favor. Vamos lá. Aí já o defesa. VAR. 1001, 1002, direta, meio. Ó, pem! Ataque! Boa, vai ter disputa, essa bola não sai, Clay. Deixa eu só ver depois da disputa aqui mesmo. Ele atinge a bola, mas eu quero ver depois pela invertida, talvez. Eu sigo ao Quero vivo, mostrar a tá? sequência do pé dele, tá? O jogador ficou no chão. Deve ser, teria como... Aqui. Ele não teria como... Eu parei com o Gustavo lá e agora tô parando aqui. Isso. Ele atinge a bola e depois pega o pé Oi? do cara, mas não Você tem já- movimento adicional depois. Anderson, não tem como... precisa? Vamos ver se ele bota essa perna pra Precisa? cima. Calma aí. Eu quero só os capitães aqui Vê comigo. se ele mantém a perna Só, rixa ou não, então tá? tira. Isso, devagar, frame a frente. Valeu, Lucas. Aí, essa é boa, tá? Precisa, Wanderson. Ele atinge a bola. Esse é o ponto B. Isso, aí é o ponto. Aí é a ponto de contato. Só Eu o quero ver se Lucas, ele tem tá? como Só recolher. o O ponto de Lucas. contato eu já vi. Bota em velocidade no slow primeiro. Ele atinge a bola, ele não tem, pra mim não tem como recolher. Não. Não. Não, pra mim não tem como. Você também está de não real, tem como tá? recolher, tá Ele foi bom? imprudente. Estamos no real próximo, ok? Segue. Velocidade real eu quero. Ok. Os dois atacam É, a bola. o louco é aí, instantâneo, não tem como recolher. Bater a Na perna. lateral, eu quero pelo Tá, uma ele coisa. não recolheu. Aqui é Eles só acham Não que dá ele pra toca recolher. a bola, ele poderia evitar esse contato. Enfim, ele mantém tava a fazendo, ele perna acertou, contida. quer dizer, Foi uma Essa é a força tem que excessiva, fazer. né? Acho que foi imprudente. A gente viu Tem até intensidade. outros lances. Ele mesmo falou que ok. abriu O jogador aí Intensidade também. real, tá? E Claro, a violência disputa. foi tão clara que o jogador saiu. Eu recomendo revisão para possível esse é- cartão vermelho, ok? Ó, No esse nosso é um caso que o entendimento, VAR o Gustavo acerta. Gomes tira a bola. O VAR VAR acertou, recomenda- quem errou foi o recolhe juiz. a Sim, perna, VAR continua recomenda o movimento a que revisão atinge do a canela lance. do jogador E recomenda adversário com vermelho. intensidade alta, tá bom? O juiz é que teimoso mantém a Ok, Vini. opinião dele ali de que não Eu foi lance pra expulsão. Vou voltar com Chega a o doer cartão na minha amarelo, ok? canela. Porque Ok. esse jogador chuta a bola e não tem tempo pra tirar esse pé, ok? Ok. Tiro livre direto e cartão amarelo. Então, Zé. Número 15, tá? E o É. Gustavo Gomes ainda reclama de ter tomado o amarelo. Não, ali o Gustavo foi esperto. O Gustavo tá sendo esperto. Lógico. Ele tava, não, mas eu amarelo, eu não fiz nada, tal, porque ele, Ameniza ele o- saca o que provavelmente Tamanho iria do acontecer. problema. Sabe que o Salvio veio aqui e o Salvio falou uma coisa, eu falei, meu, nós estamos ensinando tudo errado aos jogadores. O Salvio falou assim, quando eu fico, porque juiz tem dúvida, quando eu fico na dúvida, eu espero ver a reação de todo mundo. Aí eu falei, agora nós acabamos de ensinar os caras para ter uma reação de se rasgar, né? Não. Então, e Vai. o Salvio me falou, eu estava conversando ontem à noite com ele, e que é o que a gente já desconfia. Os juízes estão apitando com medo de ser vetados. Então, eles não. Tipo, eu vou estragar o jogo aos 11 minutos, tirar um jogador do Palmeiras, vai ser um caos. Então, dou um amarelo e continuamos o jogo. Mas agora eu queria cantar, aproveitando esse microfone bonito aqui, cantar We are the world, we are the Esse é o children. microfone do Eu Roberto, vou bicho. cantar. Ô, Sabe bicho, por que são que eu vou tantas cantar, Zé? Porque foi uma notícia que eu consegui hoje de manhã, que eu coloquei já no blog. O presidente da CBF, ele quer fazer o que fizeram na Premier League. Ele quer fazer um encontro, assim que acabar o brasileiro, juntar jogadores, clubes, imprensa, juízes, para ter um padrão de arbitragem brasileira. E aí ele pretende colocar entre 30 e 50 árbitros, só profissionalizar, entre aspas, e deixar na Granja Comari, preparando o ano inteiro para ter um padrão. Isso vai ser expulsão, isso não vai ser, porque nós não temos hoje. Você vê de um jeito, eu vejo de outro e não tem padrão. E é isso. E está acabando com o quê? Com a credibilidade do jogo. Nas transmissões, na Record, na Globo, todo mundo fica desconfiado. Então, isso tem que acabar.
O que vocês acham? Para mim, assim, a jogada não teria a menor dúvida, é expulsão mesmo. Sobre a jogada, expulsão. Bom, Não, mas Então, mas essa unificação, o que vocês Então, acham? Aí eu isso acho, eu acho importante. eu vou mostrar vários Cássio depoimentos para falou isso, vocês, né? daí eu quero dar uma apanhada geral, porque eu tenho, assim, é como eu falo, todos jogam nas 11, na segunda e na sexta a gente entra, vamos falar do jogo, tá? Mas antes as polêmicas. Tá chato. A declaração do Cássio que eu vou mostrar já já é a que resume um pouco do que eu penso. Mas eu vou mostrar para vocês antes disso, né? O Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, ele deu uma coletiva de imprensa de 4 minutos só. Ele estava bem chateado. Depoimento, né? Foi um depoimento, né? Não foi. Ele disse que o lance faz repensar a permanência dele no futebol brasileiro. Aí ele exagera um pouquinho. Mas quer ver só? Roda o Jardim. Eu entrei agora aqui, 2 ou 3 pessoas disseram bem-vindo ao Brasil. Mas vocês sabem que eu estou tão frustrado porque eu, como treinador, só consigo interferir em algumas coisas, não é? Preparar os jogadores, trabalhar, treinar. E a alegria que eu tenho tido aqui no Brasil, com os torcedores, com o grupo fantástico que eu apanho no Cruzeiro, com toda essa gente, depois estou frustrado se vale a pena continuar quando na realidade não somos nós que controlamos os jogos. E eu fico extremamente frustrado porque isto é uma balança, não é? E o peso da frustração está quase a igualar o peso da satisfação daquilo que eu já vos disse desde o início, que eu vim para o Brasil para usufruir do jogo, para usufruir da emoção, dos torcedores, desta paixão que as pessoas têm pelo futebol. E hoje de manhã estava com o Gabriel perguntava-me: se você acha que o Brasil está no top 5 da sua experiência internacional? Eu disse: não, eu não estou aqui para puxar o saco a ninguém, não. Enquanto um grupo de profissionais tiver sido gerido ou arbitrado ou avaliado dentro do campo por um conjunto de amadores, enquanto não houver uniformização dos relevados todos eles iguais para a Liga, enquanto não houver um sindicato dos jogadores forte para defender os interesses dos jogadores do calendário, enquanto não houver essas coisas todas, não vamos entrar no top 5. Temos talento, temos emoção, temos os fãs mais espetaculares com quem eu trabalhei, os torcedores, como vocês dizem, mas sinceramente não sei se tudo isto vale a pena. Vamos? Querem mais alguma pergunta? Acho que melhor acabar por aqui, está bem? Obrigado, pessoal. Acho que melhor acabar por aqui. Jogou para a torcida esse negócio de não sei se vou ficar por causa disso, mas ele tem muita razão no que ele fala, né? Da organização no geral. E eu bato na tecla, inclusive, aí dos técnicos, né? Porque você vê em entrevista, sempre um puxa a sardinha para o lado e não admite a do outro, os jogadores. Você vê o VAR. O VAR lembra muito um lugar que eu adoro aos sábados. É a feira. Porque você vê o cara, espera um pouquinho que eu vou puxar aqui para ver. Já falei, já os capitões, banana nanica. Você não entende nada. Sim. Não dá para ter um mínimo de... E eu acho esse discurso dele um pouco preocupante, perigoso, na verdade, porque ele acaba colocando um time contra o outro. Eu acho que não é por aí, né? Não é que o campeonato tá manchado porque o Palmeiras é favorecido, ou porque o Cruzeiro é favorecido, porque o Flamengo é favorecido. Eu acho que esse tipo de discurso dele reforça essa ideia que eu acho muito ruim. Eu acho que é válido essa ideia que o Cosme trouxe, da CBF reunir árbitros, jogadores, times, todo mundo que tiver para melhorar, mas enquanto a gente tiver esse nós contra eles contra nós, não vai adiantar nada. Porque de uma maneira geral, eu desconfio dele, que desconfia de você, que desconfia do Zé, a gente desconfia de tudo, é a credibilidade. A gente vai ver um jogo, você não sabe mais se vai decidir dentro de campo ou fora, ou com um juiz que tem medo de apitar. Não, e ontem mesmo, tanto a torcida do Cruzeiro como uma do Palmeiras saiu insatisfeita com o árbitro. Então, acho não dá que pra isso... falar que o juiz privilegiou um ou outro. E acabou Exatamente. atrapalhando em diferentes momentos os jogo dois. super picado. O gol anulado do Palmeiras mesmo, ainda que eu acho que foi bem anulado. Foi mas bem pra anulado, muita né? gente não foi. Sim. O Cássio falha ali e não tá fica em posse da bola, então o gol deveria ser validado. É uma arbitragem que não passa confiança mesmo pra ninguém. Os dois times, as duas torcidas, as duas comissões técnicas entram sempre desconfiadas. Daí a importância do que o Cosme traz de informação. Acho que da coisa caminhar um pouco pra essa profissionalização, né?
O Leonardo Jardim fala sobre isso, ele fala também sobre a questão dos relvados, né? Os Os gramados. gramados Aqui- não são uniformes. Acho que são os três pontos principais que a CBF agora nessa nova gestão tem que atacar. Já começou atacando a agenda, né? O calendário pro ano que vem já vai ser um calendário diferente. Vamos ver até que ponto vai impactar ou não. Mas acho que a questão do gramado e da arbitragem, elas também têm que ser atacadas com urgência, assim. O ideal é já ir para a próxima E temporada. os jogadores, Lucas, sabe uma coisa que me irrita Também. muito? O jogador entra, começa o jogo, Tem isso. cara, 30 segundos, primeira jogada, o juiz apita um negócio, vem um bando de jogadores do time. E é uma coisa que você não vê no futebol feminino, né? As mulheres não têm essa cultura Verdade. chata que os homens têm. Pelo menos por Por enquanto, enquanto, né? Ainda não criaram esse Então, hábito. mas se não tiver por exemplo, na Europa acontece quase nunca isso. Se não tiver uma coisa rígida, olha, são os capitães mesmo e acabou. E assim, mas por isso que eu acho importante, se a CBF colocar em prática isso mesmo, essa reunião, os jogadores vão ter que ter um comportamento aí, porque influencia todo mundo. Todo mundo. Zé, imagina você apresentando um programa, 20 pessoas, eu não concordo com o que você está falando, cara, você não tem tranquilidade Não para consegue pensar. raciocinar. E outra coisa só que eu queria deixar claro assim, para a gente, assim, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo têm feito jogos que dão uma arrecadação de 3 milhões em média em casa. Pô, o juiz da FIFA ganha 10 mil reais. Então, tem é isso muito também. amador, é muito amador. Jogadores, o Leonardo Jardim mesmo, acabou de falar, ele ganha 2 milhões e meio no Cruzeiro. Ele tem contrato até 2026. Cara, então, é muito disparate Sim. para jogar na mão o de que- um amador. A gente estava falando aqui na semana passada, né? Eu estava falando, olha, um árbitro FIFA ganha por jogo 7 mil e pouco Não. e um árbitro não FIFA 5. Não, desculpa, Zé, já teve um pequeno aumento. FIFA 10, o não FIFA tá. 7. Então vamos supor, se ele apitar quarta, domingo, quarta, domingo, dá uma grana legal para a realidade brasileira, mas completamente pequena perto da realidade do futebol. Então tá bom, então aí você é vetado. desgaste, Você vai né? ficar 2 meses sem Aí, apitar. você É sua apita um família. jogo no domingo, vamos supor que você pudesse contar com domingo e quarta, você não pode. Sim. Você apita domingo, aí dá algum problema, você sai da escala da quarta, Não. você sai da Fica escala do 2 meses, domingo, 2 você meses sem sai da apitar. então você não apita mais. Então. Então tudo isso, além do comportamento dos jogadores e além do comportamento dos técnicos. O Abel falou a respeito, entre outras coisas, dessa declaração do Jardim. Roda o Abel. Eu entendo perfeitamente o que o meu colega falou, da frustração dele, e como eu o entendo, o último jogo que eu fiz no Maracanã, como eu o entendo a ele, como eu o entendo. Portanto, as narrativas que se criam, se é a equipa A, B ou C, que é mais ou menos beneficiada, eu acho que já toda a gente percebeu que não adianta criar essa narrativa hipócrita. Isto é para os nossos torcedores. Preparem-se. Porque o Palmeiras não tem a mesma força nos mídias que tem outros clubes. Mas o que eu quero dizer é, não é só o Palmeiras. Todas as equipas são beneficiadas e prejudicadas. E quando se cria uma narrativa hipócrita em cima só do Palmeiras, fica quase como vamos agora aqui arranjar um patinho feio, vamos arranjar um alvo, e já que eles estão à frente no campeonato, vamos tentar. Isso foi feito muito antes do jogo do nosso contra o nosso adversário. Vocês viram o que é que se começou a criar antes? Uma narrativa de que o Palmeiras era... Não é o Palmeiras, são todas as equipas. Vocês viram o Grêmio reclamar? Todas as equipas reclamam sobre a arbitragem, não é só o Palmeiras. Às vezes fazem bem, outras vezes fazem mal. Hoje o árbitro até pensamentos apitava. Repararam nisso? E de novo eu acho que o erro do Abel é esse, né? Porque ele fala, todos estão a reclamar, mas antes ele fala, prepare-se, viu? Porque o Palmeiras não tem a mesma força na mídia. Tá? Tem que parar isso. Os próprios técnicos colocam em xeque o trabalho dos árbitros, colocam essa pressão sobre eles antes do jogo começar, a torcida já fica desconfiada, e é isso também, nunca que vai um técnico vai chegar numa coletiva depois de ter sido beneficiado, aí, entre aspas, e falar sobre arbitragem, né? Então... E aquela coisa, né? Quando ele fala... ele quer dizer que tem alguma coisa ali dizendo que o Palmeiras é sempre o beneficiado e tal. Não, Abel. O Corinthians tem lá, caiu no Itaquera, o VAR opera. O Flamengo tem o VARmengo, que são coisas de torcida, uma coisa tola. A gente sabe que não é nada disso. Estão errando para tudo quanto é lado, né, Cláudio? Sim, mas quem incentiva isso, como a Camila falou, você também, o Lucas, são os próprios treinadores. Quem tem o holofote deveria
olha, ser racional, mas eles são mais irracionais até com torcedores. Baixar a fervura. E a gente o Abel é também, viu? especialista Eu acho que a nisso. imprensa A também imprensa tem culpa também, nisso. Eu acho que A gente também. a gente também é responsável por isso. Não podemos também colocar mais fogo nesse discurso, né? Então, mas, por exemplo, vou falar por mim. Eu fiquei envergonhado vendo o jogo Cruzeiro e Palmeiras ontem. Não é possível, cara. Sim. A expulsão, assim, fala, aí você coloca tudo que você pensa, tudo que você coloca, você acredita, E em xeque. o Abel, num lance Sim. como esse, seja da expulsão do Gustavo, da não expulsão do Gustavo Gomes, ou principalmente do Majestoso, que o Palmeiras claramente Sim. é beneficiado. Foi ajudado. E aí, eu não tô falando que o Palmeiras só tá liderando o campeonato porque foi ajudado pela arbitragem. Uhum. Mas, de fato, há uma lista muito extensa de erros de arbitragem favoráveis ao Palmeiras ao longo Esse desse ano, sim. campeonato, Esse ano, especificamente esse esse ano, ano. Esse ano, sim. Real. Quero acreditar que é uma coincidência, Não, porque de fato acho que a arbitragem é muito ruim para todos os lados, mas acho que esse é o ponto. O Abel ele perde muitas oportunidades, se for pensar a quantidade de jogos Exato. que tiveram erros graves a favor do Palmeiras. Ele perdeu, olha a quantidade de oportunidade que ele perdeu na coletiva depois desses jogos. Fazer um discurso aberto não para o torcedor do Palmeiras, mas para o bem da arbitragem, do futebol brasileiro, da CBF. Falar, ó, fomos beneficiados aqui, porque a arbitragem foi ruim. Pô, o Gustavo Gomes tinha que ter sido expulso. No outro jogo, do lembra Morumbi do lá. jogo que eu fui prejudicado, eles esse não jogo eu fui fazem bem. Mas isso. ninguém Não fala, faz ninguém isso. fala. Ah, mas você Ninguém quer ver, ó, faz. a declaração do Cássio, eu vou colocar na tela, a gente fez uma artezinha com parte da declaração do Cássio. Eu estava ontem saindo, passando pela sala, quando eu vi o Cássio falando. Aí eu parei para ouvir, né? Porque eu acho que é meio por aí, quer ver só? Vou colocar a declaração e ler para vocês. Chega de todo mundo ficar falando que beneficiou esse ou aquele. Pelo bem do futebol, tem que se unir e ver o que pode ser melhorado para ajudar os árbitros. O campeonato tem que estar entre os melhores do mundo e eu acho que a arbitragem é muito importante para isso. Ele fala também, completando, sobre o peso das decisões, né? Como deve ser pesado para o árbitro tomar aquela decisão, e ele sabe que você trabalhar sob pressão é terrível. Ele já passou por isso, ele teve depressão por conta disso. Então, eu pegaria, completaria a declaração, faria um quadro e passaria, ó, gente, vamos começar a fazer isso aqui, porque realmente, ali ele inclusive, ele coloca os jogadores, né, na fala dele é mais longa, então. Se não fizer isso... Dito isso, o próprio Cássio, naquela derrota do Cruzeiro pro Santos, Também no se Mineirão, exaltou. saiu xingando a arbitragem, dando a entender que a arbitragem estava prejudicando o Cruzeiro Ele falou sobre isso. propositalmente. Ele falou, eu já fiz isso. Sim. Entendeu? Então, e o Cássio é um personagem, por estar muito tempo no futebol, é dos poucos que ainda estão na atividade, que viveram a história do Bom Senso Futebol Clube, lá de 2013, né? Ele já era um personagem muito importante no Corinthians, pro nível do futebol brasileiro naquela época. Então, se tem alguém, de fato, que hoje atua no futebol brasileiro, que poderia trazer algo que já foi uma movimentação sindicalista ali dos jogadores, é ele. Ele poderia, de fato, encabeçar isso, para além de um discurso, não vou falar que é um discurso raso, mas na prática, o que ele levanta de bandeira, assim, para mudar? Mas eu acho que às ele vezes, poderia capitanear Lucas, um movimento de tem mudança. que falar, deveria, né? E aí a gente vai pro Jardim, que fala, os jogadores têm que ter a representação no sindicato, porque para isso que serviria. Olha, E ele, vamos como parar. técnico, poderia também, é muito melhor. Ele capitanear. Então, você tá vendo o que eu digo? É a fazer algo do junção que de ameaçar tudo, sair. e a gente também. Então, mas assim, a gente vive a época do egoísmo. Eu falei Quem que é presidente do sindicato dos jogadores? O Martorelli há 30 anos, ele não tem força nenhuma. Os jogadores não se unem para nada aqui. É cada um pensando em si, acabou isso aí. Não, e toda a declaração, Cosme, por favor, eu falei semana falar. passada no Jogo, eu falei isso. Falei assim, a gente não está olhando para dentro. A gente só está olhando o que interessa, né? Se a gente parasse e falasse assim, peraí, eu também estou fazendo errado. Eu também, Zé Luiz, já fiz muita coisa errada, né? Assim, nessa área de crítica. Os treinadores, houve há alguns anos aquela determinação de que, pô, você não poderia sair demitindo técnico a rodo, né? Aí, o que os próprios treinadores que eram beneficiados por essa decisão fizeram? Passaram a aceitar a demissão de... Não é de justa causa, mas é demissão de comum acordo. É isso. E aí não entrava comum pra acordo. regra. Porque aí, ao ser demitido, ele poderia voltar a trabalhar Poderia na mesma voltar, edição. Então, os próprios treinadores não se então, unem. mas cada um quando- pensa em si, é isso. Exatamente. Existe a utopia. Vamos pensar, olhar para dentro, vamos maneirar, mas na hora que vale dinheiro, hoje é muito dinheiro, futebol é muito dinheiro. Cada clube que está interessado na transmissão, na grana, e jogador também, o que vou pegar o lugar do outro, cara. E os juízes, que são os amadores, só caem tudo em cima dos juízes. E outra também, às vezes é mais fácil você culpar a arbitragem do que você explicar por que você está Porque apresentando perdeu. um futebol tão ruim, né? Porque Também. é isso, é Muito. muito fácil você falar, não ganhamos porque teve esse lance e aí o jogo seria diferente. Não ganhamos porque essa bola não entrou e foi um gol legal. Mas e o mau Pô, futebol? a gente não né? falou de bola, de Palmeiras e Entendeu? Cruzeiro ainda de Não bola aqui, por E aí, exemplo. É a gente vai falar de bola, mas ó, também... bom, foi
foi 0-0 o jogo, né? Horrível. Foi um jogo com poucas chances de gol, a grande polêmica, né, que eu falei do Gustavo e tal, mas deixa eu ver aqui uma coisa que eu ia falar para você, porque eu vou mostrar outros lances. Tem duas polêmicas nesses lances. O Palmeiras reclama também de um gol anulado, o Sousa chegou a marcar, mas a arbitragem alegou falta do palmeirense no Castro. O Salvio me explicou. Pra mim foi Hoje legal. não pode. Eu li, fui ler. Então, não pode nem colocar um dedinho em cima da bola. E não pode disputar. Antigamente podia. Podia, Ah, né? então a regra mudou, É, porque ele mudou. não tem total domínio Ele falou, da bola. então, o Salvio falou, mudou a regra, não pode ter um dedinho do goleiro. Pode falar. Mostra o gol. Dá para mostrar o gol anulado? Ah, então nós vamos mostrar vários lances, ó. Esse, depois da expulsão do Ó que Fabrício goleiro, hein? Bruno. Olha, baba aí, Zé. Ó, O que Everton não defesa. pegava essa, hein? Agora tá A bom, falta diferença de só ganhar. envergadura dele é que São 6 né? gols em 2 jogos, Porque esse ele é não ruim na levou. saída de bola. A saída de bola dele é muito ruim. Aí, ó, as jogadas, né, da partida, enfim, estão mostrando. Os melhores lances. Ó, é outra difícil. boa Que defesa. goleiro bom, hein? Goleiraço, hein? Olha, aí, ó, aí Aí. a jogada. Não pode. Então, o que eu eu li não é que sabia realmente dessa não pode. regra no- Mão em cima da bola, Sim. bola no campo, goleiro é intocável. Porque eu tinha entendido que era isso. Se você precisa ter total domínio e ele ali não Mudou a tem, né? regra mesmo. A expulsão do falta, Fabrício, não. o que vocês acharam? Expulsão do Fabrício. Tinha amarelo já, né, Zé? Segundo Ele gol. retarda o passo, né? Ele tropeçou nele mesmo. Ele dá um... Ele dá uma retardadinha ali que é para dificultar. E aí o Leonardo Jardim, por exemplo, no próprio discurso dele, já questiona essa expulsão Essa também, achando um expulsão. absurdo. E não é um absurdo. Não é absurdo. Você pode até questionar, mas não é um absurdo Certo. do jeito que ele coloca ali. Aí, gente, essa hora eu falei, hoje sim, o Caio Jorge. Não. Que goleiro, hein, Carlos Zé? Miguel, né? Que goleiro, hein, Zé? Que Você não acha? goleiro, O que você hein? acha? Quem tem no seu time? Não, não quero. A única Eu não coisa quero. positiva desse jogo pro Palmeiras é o Carlos Miguel. É. Aliás, eu acho que desses 3 jogos, se for pegar, né, do Palmeiras, em 9 pontos, ainda que tenha sido um mata-mata, mas vai, em 9 pontos em disputa, o Palmeiras só conseguiu 1 e foi graças ao Carlos Miguel. E só não tá já eliminado virtualmente da Libertadores, porque o Carlos Miguel evitou que tomasse 5 no primeiro tempo lá na... E ele nem Em teve Quito. culpa nos gols que Não, tomou, não né? teve, Você tomou, fala, teve, tomou não. 6 gols, mas é raso esse discurso também, porque... Vale o meme. Não, É, peraí, não, vale peraí, o mesmo. raso não. Mas É ele engraçado, é muito legal. 2 jogos, 6 gols. Ele não Teve tem o gol culpa. bate-palminha, né? Que chutou na frente Não, dele. porque é isso, se você for pensar, o Everton também não pegaria. O Everton não tá numa boa fase. Teve o gol bate-palminha. Então, o Everton não é pegador de pênalti, foram 2 Não, pênaltis. e uma coisa que foi legal, que o Abel, ele quebrou a hierarquia que Sim, ele mesmo que ele falou. mesmo Que falou, seria o né? Lomba que, né, que Como seria o você se segundo. sentiria se você fosse o Lomba, Não, hein? então, muito mal, mas entenderia, porque eu já tenho 38 anos, não vou renovar contrato, o goleiro tem 27, o Carlos Miguel é goleiro para substituir o Everton, então Eu acho que, dói, né? eu acho que já se começa, É na isso. verdade, a pensar o próprio ano que vem do Sim, Palmeiras. pro Se é Everton. já pro ano que vem essa transição do Carlos Miguel pro O Everton. Internacional já sondou o Everton. O Internacional Não, tá o tentando pior lá. de tudo, gente, agora falando aqui do impronunciável, Eu amo. ontem eu vi o jogo, né? Falei, caramba, esse cara ainda vai fechar o gol e vai pra Copa. Pô, mas hoje ele Aí você tá vai muito ter que falar o distante nome dos dele, melhores hein, Zé? goleiros em atividade no futebol brasileiro. Eu ainda acho o Hugo Souza mais regular, enfim, tá fazendo muito mais há muito mais tempo, né, do que o Carlos Miguel que voltou agora. Aliás, o Carlos Miguel ele vive o mesmo problema que ele viveu no Corinthians, ainda é uma amostragem muito pequena. Sim, jogou Ele pouco. precisa ficar mais, e aí talvez não dê tempo para a Copa do Mundo. Mas pensando no próximo ciclo de Copa, o Carlos Miguel junto com o Hugo Souza, talvez com o Brasão, Léo Jardim, assim, tá disparado para mim como um goleiro acima da média do que tem no futebol É, eu brasileiro. concordo. O que me faz colocar em xeque Não, a e a gente tem titularidade bons do goleiros. Everton pro ano que vem no Palmeiras mesmo. Sim. É. E a própria torcida já vinha pedindo, mas acho que era algo que aconteceria só para o ano que vem, porque o Abel tem muito isso, né? Essa gratidão, essa hierarquia, então jamais que ele colocaria ele. Tanto que teve um jogo do Palmeiras com o Fortaleza, que o time inteiro era reserva, menos o goleiro, né? Era o Everton no gol. E ali poderia ter sido uma chance para a estreia do Carlos Miguel. Até ele poderia ficar mais tranquilo para o jogo do Flamengo, porque ele já estreou na fogueira. Mas como o Everton machucou, ele acabou tendo essa oportunidade agora, né? Porque era para ser só o ano que vem. É verdade. Mas acho que o Abel errou nessa, porque se ele tivesse estreado contra o Fortaleza, ele já não ia ter tantos gols assim, ia ter pelo menos uma vitória aí no não, currículo, entendeu? É verdade. Talvez tenha Estaria errado mais tranquilo tenha para errado entrar. no timing, né? Mas Sim. é aquela coisa, se ele começar a fazer vários... Porque ele tá catando muito, mesmo nas derrotas. Ele é né? bom. O cara é bom. Ele só não é bom na saída de bola. A saída de Não. bola dele não é muito boa, mas Sim, eu só queria. Peraí. Não, Não, eu só senti uma coisa.
É isotônico? Então, antes, mais uma polêmica, antes a gente sim, mude a o jogo. garrafada. A garrafada no Cássio foi um absurdo, assim, e eu não concordo, assim, o Palmeiras, mostrou quem jogou a garrafa, não vai entrar mais nos jogos do Palmeiras, tal, mas para mim o clube tem que ser punido. Porque, porque assim, não tem que entrar, como que o cara pegou uma garrafa de Gatorade e jogou? Não dá para entrar com um objeto que dê para jogar em alguém. No show você não consegue, não pode. É isso, para mim, o Palmeiras tinha que ser punido. Pelo que Até a latinha de refrigerante eles abrem e colocam no copo para você justamente então, não poder para jogar, no jogo poder jogar. Garrafa de água. Mas imagina que absurdo, pô, jogar uma... Não, e outra, imagina o jogador, né? Porque você sente a coisa batendo, Sim. você não sabe o que é. Sim. Você fala, cara, Tomou me susto. acertaram, o que é isso, né? É uma faca, é um É que ele caiu papel? ali meio Wolf Maia também, né? Ele caiu combinar numa que ele gosta interpretação também? ali, ele poderia ter Ele dado gosta, uma... Mas é uma selvageria, vamos falar sério. Agora, aí, quando eu li na imprensa, tá lá que o Palmeiras pode perder até 10 manos de jogo. Bobagem, tá, gente? Não vai acontecer nada disso. Não. Mas tem ali, o que eu tinha lido era multa mais um mando de jogo. Acho que não vai dar em nada, talvez se perder um jogo o ano que vem. Lembra o Santos, teve invasão de campo, inclusive o Não, próprio o Cássio, Cássio ameaçado. foi agredido, Foi lembra? agredido, o cara chutaram o Cássio. Na Neoquímica Arena, quando jogaram uma cabeça de porco, também no que deu. O Corinthians foi punido por cantos homofóbicos recentemente, Sim. ficamos 2 jogos, né? Faz 2 anos, mas- 2023. Isso. Com um jogo contra o Vasco de Portão Fechado Isso. na As temporada. pessoas fazem porque sabem que não dá em Não vai nada, dar não em tem nada, punição. não vai nada. É quando vê assim o negócio de punição, eu acho bem louco. O cara pode pegar até 555 jogos, aí ele pega aí vem o efeito suspensivo, né? Tem Bruno Henrique, mas olha isso, né? Olha o que virou o futebol brasileiro. Por falar em Bruno, Flamengo entrou em campo no sábado, perdeu de 1-0 para o Fortaleza, o vice-líder Flamengo perdeu para o Fortaleza, com um gol do ex-palmeirense Breno Lopes para a alegria da torcida palestrina. Flamengo poupou alguns jogadores, não todos, né? Vamos ver o gol da vitória do Fortaleza? Quer ver? Mostra aí, para a gente ver o gol do Breno. Ataque do Fortaleza. Camila, saudade Breno Lopes, Palmeiras? Fez a boa, né? Foi gol do Palmeiras aí, né? Tava Foi todo gol do mundo falando. Palmeiras, Foi gol o Palmeiras não fez gol ontem, mas aí fez gol. E ainda ele fez um outro gol, né? Fez o segundo, mas estava anulado, estava impedido. O Fortaleza jogando muito melhor, mas acho que aí o caso do Flamengo é a mesma coisa do Palmeiras. Cansaço, cabeça lá na Argentina já, na Libertadores. Por isso que também não apresentou um futebol como a gente espera, né? Do Flamengo, como fez contra o Palmeiras, por exemplo, lá no Maracanã, enfim. Quem vocês acham que mandou a pior mensagem aí? Palmeiras ou Flamengo? Acho que Flamengo. Assim, falando especificamente sobre a rodada, porque o Flamengo ele enfrentou um adversário muito fraco, né? O Fortaleza não tá conseguindo ser dominante contra quase ninguém. E foi contra o Flamengo. E o Flamengo jogou de forma geral ali com seus principais jogadores. Então fica um time levemente misto, mas de forma geral com seus principais jogadores. Era de se imaginar um Flamengo mais dominante no jogo, né? O Palmeiras, bem ou mal, ainda que eu concorde com a Camila, acho que os dois times claramente estão com a cabeça e não podia nem ser diferente na Libertadores. Pô, o Palmeiras pegou um Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro, acho que se o Campeonato Brasileiro ele fosse disputado como há mais de 20 anos, 25 anos atrás, no formato de mata-mata na reta final, o Cruzeiro era um fortíssimo candidato mais do que é hoje ao título, porque no retrospecto contra os times ali da parte de cima, o Cruzeiro não perdeu pra ninguém, né? Não perdeu pro Palmeiras, não perdeu pro Flamengo. Num mata-mata, teria passado pelos dois. O Palmeiras enfrentou um candidato ao título, o Cruzeiro ainda, né? Enfim. O Palmeiras ao contrário, aliás. O Palmeiras ele tem um aproveitamento muito baixo contra os times da parte de... E o Flamengo pegou o Fortaleza tentando fugir, né? Mas acho que o recado é ruim, Então, né? eu acho que eu vi jogo diferente de vocês. Porque o Flamengo chutou 20 bolas a gol contra o Fortaleza. O Fortaleza chutou 3 jogos, chutou 3 bolas. É que o Flamengo perdeu muitos gols. Perdeu muitos gols. Realmente o time estava cansado e tal, mas criou. Tanto que... para mim esse resultado foi injusto, foi sorte do Palmeiras, porque o Flamengo pressionou, se desgastou mais ainda, porque o Felipe Luiz ele é pupilo do Jorge Jesus, então dá para colocar em todas as partidas, só que ele viu que não deu para jogar. Também é viagem, é cansaço, é pressão, mas o Flamengo pressionou, não jogou bem, mas perdeu muita chance. 20 chutes a gol. E acho que o recado que o Palmeiras passa é ruim também, né? Porque o Cruzeiro conseguiu fechar a casinha e o Palmeiras não conseguia avançar as linhas, né? Perdeu o meio de campo e não conseguia avançar as linhas. Então, E como que a LDU vai jogar quinta-feira? Então, não, isso que eu ia falar. Então já dá para apostar que o Palmeiras não faz 4 gols na LDU. Então é isso também. Acho que o recado que o Palmeiras, apesar de ter sido um empate, o terceiro colocado, eu acho que o recado é péssimo, porque é como a LDU vai jogar. O Felipe Luiz falou como manter...
não deixar essa atuação contaminar o ambiente ali do Flamengo na partida contra o Racing. Quer ver? Roda o Felipe. Bom, você falou bem, temos que esquecer rápido, né, a derrota, corrigir os erros do que aconteceu. Realmente fizemos um primeiro tempo muito abaixo. Tecnicamente cometemos erros que não costumamos cometer. Demos inúmeras chances para o adversário poder ganhar terreno no campo. Isso nos levou a cada vez estar mais inseguros com a bola e eles aproveitaram a oportunidade. Como eu falei, esquecer o mais rápido possível o que aconteceu hoje, corrigir os erros e pensar quarta-feira. Quarta-feira temos o jogo mais importante da temporada, mais importante do ano até agora, e não tenho dúvida que a ambição de todos, que todos queremos estar nessa final, estar em Lima, a nossa cabeça vai estar focada para esse jogo, e principalmente 4 dias de descanso nos dá a possibilidade de recuperar todo mundo fisicamente. O time que entrou no campo hoje é o time que eu acreditava que era o melhor para ganhar do Fortaleza. E tenho que pensar, na minha opinião, simplesmente em ganhar do Fortaleza. Era o que eu tinha na minha mente. E eram jogadores que estavam bem recuperados, estavam frescos, estavam em um bom momento para poder vencer, tendo em conta tudo o que aconteceu nos últimos 3 jogos antes desse jogo do Fortaleza. Infelizmente não vencemos e sempre vai entrar na questão poupar, não poupar, se poupa está errado, se não poupa está errado. Então, como eu falo sempre, sigo as minhas convicções e vocês, claro, estão aí para criticar ou para elogiar. É que o time 2, vamos chamar assim, o time misto do Flamengo ainda é um baita time. É que eu não acho que o Felipe erra ou tem que ser questionado. Tanto que eu concordo com o Cosme. Não foi uma atuação que você olha e fala, pô, mas teve volume de jogo, né? Então, eu acho que é muito mais os jogadores, porque me passou a mesma impressão daquele jogo do Flamengo contra o Córdoba, o Central Córdoba, ou a derrota do Flamengo pro Santos também na Vila. Eu acho que tem alguns jogos meio emblemáticos desse time do Flamengo na temporada que passam o recado de um time muito soberbo, assim, em alguns momentos. Primeiro que o foco dessa semana nem é aqui no Castelão. E segundo que, é o Fortaleza, tá o campeonato inteiro na briga do rebaixamento. A gente, em algum momento, tendo esse volume de jogo, vai matar o jogo. E aí você fica com esse volume meio morto. Você fica ali, de fato, tem um volume de jogo, tem muitas chances, mas não são aquelas chances claras, você não tá de fato, errei essa, na próxima eu vou fazer. Você fica muito no sentimento de que alguma hora a coisa vai se resolver, e se não resolver também não é a morte. E não dá pra entrar em campo assim, sendo o Flamengo, com esse elenco, mesmo com o time misto, você teria que jogar mais com o adversário. Acho que é muito mais isso que eu acho que incomoda o torcedor numa derrota como essa pro Fortaleza. E tem uma coisa também que pesou, viu, Lucas? Taticamente, Bruno Henrique falou claramente que não queria jogar como jogador de referência enfiado entre os zagueiros. Jogou muito mal. O Flamengo trocou quase 700 passes. A movimentação do Flamengo foi ruim. Os jogadores, assim, dava para perceber um cansaço. Assim, eles trocavam, mas estava um calor danado. Cansaço ou desinteresse? Não, cansaço. O Martim Palermo colocou todo o time atrás, jogando só no contragolpe, e aí pegava o Flamengo completamente adiantado. Eu acho que, assim, tentou-se, mas taticamente também o Felipe Luiz ele tem que repensar. Tanto que acho que deve jogar o Plata com o Flamengo jogando com o centroavante falso contra o Racing, que vai ser terrível esse jogo. Nós vamos falar bastante agora de Libertadores, mas deixa eu só colocar na tela a classificação do Brasileirão, tá? Para a gente mudar um pouquinho de assunto. Então, olha, com tudo que aconteceu no final de semana, empate do Palmeiras, derrota do Flamengo, a gente tem o Palmeiras na liderança agora com 1 ponto à frente, 62-61, o Palmeiras continua com uma vitória a mais, né? Então, essa pode não parecer, mas é uma grande vantagem quando a gente tem 2 times muito equilibrados no primeiro e segundo lugar. A gente tem o Cruzeiro em terceiro com 57 pontos, olha o Mirassol aí, gente, com 55 pontos, mesmo número de jogos do Cruzeiro, hein? O grande nome da rodada para mim, o Mirassol. O único time dos 6 aí, do G6 que ganhou, ele manteve a diferença, porque o Fluminense também ganha, né? Então manteve a mesma diferença de 11 pontos que começa a rodada. Pô, são 11 pontos pro 7º colocado. Ainda que a gente foque mais no G4, os 6 classificam para a Libertadores. Pô, o Mirassol já está na Libertadores do ano que vem. E isso é inédito na história do brasileiro. Um time estreante ficar entre os 4 primeiros. É muito grande, é uma campanha muito grande. No nível de que é tão certo que o Mirassol tá já na Libertadores do ano que vem, com essa diferença de 11 pontos pro 7º, que eu já entrei na brisa agora nesse final de campeonato de olhar pra diferença pro Palmeiras. Não vai ser campeão. Mas, pô, são 7 pontos. Já diminuiu de 9 para 7. Tá mais perto de chegar no Palmeiras do que de perder pro Fluminense a vaga pra Libertadores, por exemplo. Então, e aí tem
tem Libertadores, se o campeão brasileiro for brasileiro Aí e a vira Sul-Americana, Sul-Americana, então ainda... Sobe mais. Mirassol em quarto, Bahia em quinto, Botafogo em sexto. Aí vem o Fluminense, que o Lucas acabou de falar, em sétimo. Vasco da Gama em oitavo. Que reação do Vasco. Que reação. Nono, São Paulo. Corinthians, que é o novo Bragantino, né? Fica ali entre nono e décimo. Em décimo lugar, Grêmio em 11º. Olha o Bragantino, saiu da primeira página lá, que ele sempre ficava em 12º lugar. A Zona Neném. Galo, Ceará, Internacional e Santos, 16º. E ali, ó, o Santos é o primeiro fora do rebaixamento. O Vitória, já pensou se o Vitória ganhando do Corinthians? O Santos estava lascado, hein? O Vitória com 31, Fortaleza com 27, Juventude 26 e o Sport em último lugar com 17 pontos, né? O Bragantino, até o Juventude ali, tá todo mundo enrolado, Não, hein? e é curioso ver o Bragantino, porque o que a gente vê do Mirassol é o que a gente sempre esperava do Bragantino, né? Uma boa atuação, um time que tem dinheiro. A gente sempre ficava com essa expectativa do Bragantino, desde o Paulista até no Brasileiro, e não vingou. E aí ver o Mirassol nesse lugar é Não, e incrível. agora pior, a gente vê o Bragantino começando a olhar mais para baixo do Sim. que para cima. Lembra o ano passado, né? Sim, Cuidado, quase deu ruim. cuidado, Verdade. Bragantino. Libertadores, vamos falar de Libertadores? Ó, vamos ver data e hora dos confrontos no meio de semana. O Flamengo venceu o Racing em casa, agora decide fora, né? E o Palmeiras, como vocês sabem, perdeu fora e decide em casa. Quem vai ser... Qual vai ser a final dessa Libertadores? Camila Giuliotti vai. Eu acho que a gente não vai ter um brasileiro depois de bons anos aí, Racing e LDU. Você acha que vai ser Racing LDU? Acho. Lucas? E eu assino com a Camila. Acho Racing que não teremos LDU? brasileiros. Quase. Então... Ih! Parando para Começou. pensar, falando super sério, assim, eu ainda acho que o Flamengo vai conseguir um milagre lá no cilindro, que é um terror, mas o Palmeiras não passa. Para mim, não dá para Acho fazer que não. 4 gols, não está criando. Olha, o Abel acredita e deu uma declaração a respeito disso. Vou rodar para vocês. Roda o Abel. Mas agora vamos ter 3 dias e como eu vos disse, 90 minutos é muito tempo, quinta-feira. Preparem-se para uma noite mágica e convoco os nossos torcedores para, do primeiro ao último segundo, já há muito tempo que eu não vos peço nada, mas que não parem de cantar e que não parem de puxar pela nossa equipa. Nós somos a equipa da virada, nós somos a equipa do amor e mais do que nunca precisamos da vossa ajuda, porque eu acredito e tenho fé que algo mágico vai acontecer quinta-feira. Não me perguntem como nem quando, mas é isso que eu acredito. Eu não sei o que dizer desse jogo, porque se há um time que pode fazer isso atualmente, eu colocaria o Flamengo, mas o Palmeiras, mas eu coloco só o Palmeiras nessa. O Palmeiras já demonstrou isso em outras vezes. Sim, mas pelo que apresentou ontem, né? Precisa de futebol para virar, né? E acho que o Então. Palmeiras está no pior momento dele na temporada, não está conseguindo se encontrar em campo. E ele falou de Nossa, mas o mágica, Palmeiras vendo um monte de goleada, Camis. Mas uma coisa é você entrar numa goleada leve no Brasileiro, sem essa pressão. Outra coisa é você entrar já tendo que fazer pelo menos 3 gols. A gente viu ano passado contra o Botafogo, foi 2-0 o primeiro jogo. O Palmeiras faz 2 gols, toma um gol, faz um terceiro que é anulado no finalzinho, o impedimento do Gomes, não conseguiu. Agora, o São Paulo não conseguiu contra a LDU, foi 2-0, uma vantagem menor. Agora, a vantagem é ainda maior. E ele diz em Noite Mágica, tem que ser mágica mesmo, tirar coelho da cartola, fazer um milagre ali, porque acho muito difícil. A LDU vai entrar fechadinha, vai terceira pra caramba, picotando o jogo, aquele clima de Libertadores que a gente já conhece. Então, e eu queria só destacar uma coisa, Camila, não sei se vocês concordam, mas o Abel tem culpa nisso, sim. Kelvin jogando no lateral, colocou o Rafael Veiga, Emiliano, ele colocou no meio de campo sem ritmo, abriu o jogo lá contra a LDU, ele achando que dá para encarar, vamos para cima, tomou 3 gols, podia ter tomado mais, e assim, não é inédito, Zé, na história da Libertadores, nunca nenhuma semifinal foi virada depois que o time perdeu de 3. Tá. Nunca. E aí, nem se Deus o tenha, o Cid Moreira, o Mr. M não vai estar lá. Noite mágica. O Palmeiras, Mr. Né? Esse foi o erro do Abel, que jogar de igual para igual na altitude. Então, não tem como. o Kelvin jogava com o Thiago no Atlético Paranaense. Ele sabia que ele não marcava. Então, aí ele forçou toda pela direita e aí deu o que deu. E Flamengo e Racing? Eu acho que lá vai ser difícil jogar. Acho que vai ser muita pressão da torcida. Acho que o Flamengo também não está 100%. Tudo bem, tem 1-0, mas é uma vantagem pequena.
Então, eu acho que vai dar Racing lá. Acho que o Racing deve ganhar por uns 2 a O 0 e Flamengo nessa aí... Libertadores, ele não tá conseguindo ser tão, acho que propositivo, efetivo, ou de fato dominante, como se espera desse elenco do Flamengo, especificamente na Libertadores. O brasileiro do Flamengo, ele acho que raro essas exceções que eu falei, né, do jogo contra o Santos, do jogo contra o Fortaleza, mas de forma geral, o Flamengo é muito dominante nos seus jogos no Brasileiro. Ele não tem conseguido manter esse padrão na Libertadores. E aí vai pegar agora o adversário mais difícil da atual edição da Libertadores no estádio mais difícil de se enfrentar. Então, assim, pelo retrospecto do Flamengo na Libertadores, pelo que fez na fase anterior lá contra o Estudiantes, né, em La Plata, me passa a sensação de que vai sucumbir pro cilindro, sabe? Pelo que o Racing tem feito, pelo que a torcida do Racing faz no cilindro. Eu acho que tem uma coisa também que se chama motivação. Acho que Palmeiras e Flamengo estão muito acostumados a... ano ou outro, estão sempre ali, sempre disputando. A LDU não vai para uma final há 17 anos. O Racing não vai para uma final há 10 anos. É mais ou menos isso? A mobilização lá na Argentina do Racing é das maiores da história do clube. E é um clube gigantesco, de torcida gigantesca, que está vivendo uma das mobilizações assim, maiores da sua história. E isso, de fato, a gente não vê isso no Flamengo e no Palmeiras, acho que da forma como se naturalizou chegar numa semifinal de Libertadores. Então, para mim, quando eu falo que o Flamengo pode surpreender lá, eu vou pelo lado da experiência. Eu acho que se tem um time vivido com um elenco que já passou por muita pressão como essa, eu concordo com vocês. O Flamengo não está jogando, não passa confiança. Mas uma decisão valendo tanto o elenco. O elenco é muito sambado, já passou por um monte de gente, um monte de situações, todos os jogadores. Então, eu acho que ainda dá para encarar cara a cara. Porque, dá. Então, acho que pode ser a surpresa. Olha, a gente falando de... O Lucas até falou, né, do Mirassol, e a gente falando de Libertadores, tem que falar do Mirassol. A gente transmitiu, o Mirassol está quase lá, nós transmitimos Mirassol Esporte. O Mirassol foi bem, o jogo não foi grande coisa, né? Você assistiu? Não sei se assistiu, o jogo não foi, mas ganhou de 2-1 lá na Ilha do Retiro, isso é o que interessa, foi o jogo que nós transmitimos. Vou mostrar os gols, porque o Mirassol chega a 55 pontos. Coloca na tela aí os gols. Primeiro a expulsão do Mateuzinho, que, claro, né, foi um determinante ali, né? O pessoal falou, imagina, ele não estava nem vendo, não sei o quê. Eu achei que podia ter sido um amarelo. O que vocês acharam aí, hein? Era para amarelo. Acho que pela força da regra mesmo. Porque né? não vai com a trava da chuteira na cabeça do jogador, é com o bico. É uma jogada em que o jogador do Mirassol, ele abaixa a cabeça. Ele vem chegando para a bola. É uma junção de fatores que, para mim, assim, excluem a possibilidade de um vermelho. Aí o árbitro vai no VAR checar e decide pelo vermelho. Para mim é tão grave quanto o do Allianz, que foi ao VAR e decidiu por não dar o vermelho. Não dá o vermelho, E é mais uma vez a falta de critério. A gente teve um lance parecido na rodada passada, acho que foi o Rafael Veiga que dá um chute alto assim e foi um amarelo, ficou por isso mesmo. Negueba abre o placar. E aí, pra falar, Zé, é muito mais fácil você dar um vermelho para esse contra o Sport, que já tá virtual rebaixado, entendeu? Então, cai naquele lugar que o Cosme falou no começo do programa. A arbitragem já tá entrando pressionada. Cada rodada que passa parece que entra mais pressionada, com mais medo. Principalmente depois daquele choque rei, né? Sim, foi ali, foi um os árbitros turning entrando de fralda cheia pra pitar. E aí, contra um Sport já rebaixado, é muito mais fácil você dar o vermelho do que pro Gomes no Allianz Parque. Então, Derek Lacerda, esse gol, hein? Mas aí entra também naquela coisa da falta de critério mesmo, que a Camila acabou de falar. Bom, foi uma jogada imprudente, cabe o vermelho. Por isso que tem que ter uma linha só de pensamento. Para que não fique mudando de jogo para jogo, né? E aí, ó, o gol do Guilherme, né? Aos 2 do segundo tempo, logo que começou o segundo tempo. Parecia até que o Mirassol ia, mandar uns 3, 4, mas não, ficou nisso. 2-1. E aí, 55 pontos, 2 atrás do Cruzeiro, 6 atrás do Flamengo e 7 atrás do líder Palmeiras. Então, Zé, lembrando que o presidente da Federação Pernambucana, antes de começar o Brasileiro, falou, vai ter esse time aí, tipo o Mirassol, não é time da Série A. Isso é uma loucura ter um time assim. Sim, nós mostramos isso. E no jogo a gente abriu falando essa frase. E o técnico do Mirassol estava ontem no Sport Record, a gente entrevistou. Eu vou mostrar. Então, e ele estuda neurociência, ele fez educação física nos Estados Unidos, ele se baseia também um pouco em jogos de videogame e tal. Ele sabe conduzir psicologicamente, taticamente, ele é um
um novo Não, jogador nós importante, hein? entrevistamos e falamos tudo isso, né? Que ele realmente é muito novo, mas é um 44 cara. anos. E na época que a gente conversou com ele, nós até brincamos, falou, Guanais, o objetivo, agora objetivos maiores. Ele falou, não, olha, o nosso objetivo, porque faz um mês, você lembra, Lucas, quando a gente falou com ele? Eu não lembro. Faz um pouquinho mais. Faz um pouco mais que um mês, bem mais que um mês para falar. E ele falou, não, nosso objetivo são os mágicos 45 pontos, para a gente não ter mais perigo de... O objetivo é ficar na Série A. Né? Todo mundo Falei, imaginava, né? Belo bônus, né? Nota triste desse jogo. O árbitro Jefferson Ferreira de Moraes interrompeu o jogo em razão de xingamentos, né? Em homofobia, dirigidos pela torcida do esporte para o King Naldo, Reinaldo do Mirassol. Coloca na tela. Como é que vocês estão falando? Reinaldo Viado. Provavelmente o esporte vai ser punido, deve ser punido. Nós já falamos várias vezes aqui, homofobia é crime. As pessoas não entendem, né? Ah, mas isso é no campo, é uma brincadeira. Não, não é, gente. Já passou do tempo, né? Não sei se provavelmente vai ser punido, Zé. Deveria, né? Ah, eu acredito que sim, né? A gente criticou o árbitro lá pela expulsão, enfim, que não deveria ser expulsão, eu acho. Mas pelo menos que a gente agora elogia de ter tido essa postura, porque não é todo árbitro que faz isso. Não é Pô, tudo eu presenciei recentemente, faz menos de um mês. Eu tava num jogo na Serrinha, um jogo do Goiás, agora não lembro o adversário. Mas eu lembro do rosto do torcedor. Tinha um torcedor do Goiás posicionado atrás de um banco onde ficava a polícia militar. Os policiais que, ao fim do jogo, fazem aquela escolta dos árbitros. Esse torcedor passou o jogo inteiro, chamando o bandeirinha de viado. O jogo inteiro. Atrás dos policiais. O máximo que os policiais fizeram de referência a esse ato, para não falar que eles estavam ignorando, era olhar e rir entre eles. O cara, o jogo inteiro, né? Chamando Então, o pessoal acha que o futebol é uma arena livre, onde Não, pode... E o pessoal que a gente fala é torcida, muita gente da imprensa, policiamento, muita gente de arbitragem, policiamento, que é quem deveria fazer a primeira intervenção ali mais ostensiva. Então, o buraco é muito embaixo. Então, mas agora, sendo advogado do diabo, finalmente o STJD tá punindo os cantos, pelo menos na Série A. Na Série A... Tem punição. Tem punição, pelo menos isso. Tá. Bom, o Botafogo entrou em campo ontem, empatou 2-2 com o Santos. Eu não vi, mas disseram que foi um jogão. Foi um jogo interessante, você viu? O gol mais rápido, né? Teve o gol mais rápido, foi no Newton Santos. Vamos ver os gols, né? O gol mais rápido foi o Correia, né, do Botafogo, que fez logo de cara, quer ver, ó? Mostra aí. Jogaço, aliás, do Jefinho. E com a saída de bola do Santos, Sim. que é mais louco ainda. É verdade. Deu essa nem de bola tempo foi do Brasão, Santos, coitado. Não dá nem pra falar que a culpa é dele. Não tava nem aquecido ainda. Tomou o gol. Esse jogo tem um detalhe do audiovisual que é o desespero do diretor de TV com essa faixa de sol andando pelo campo. Nossa, sim. Olha isso. Olha lá o gol. O Brasão. Correia, 1-0. 1 minuto do primeiro tempo. Os dois gols bem parecidos do Botafogo, né? Com as enfiadas do Jefinho e os primeiros gols do Correia no Botafogo. O Brasão apareceu ali, ele salvou também ontem. Nossa, ele jogou muito bem. Jogou muito. Tava pra ter sido uns 4x4 esse jogo, foi muito bom. Foi. Lado a lado. Mas pro Botafogo foi ruim, né? Porque um Santos que tá lutando pelo rebaixamento. Os dois, né? Um pontinho foi bom pra Santos. Você vê toda a trama aí, eu gosto de ver esse ângulo de trás, você vê tudo que aconteceu na hora do gol, né? Não tava nem preparado, não dá nem pra falar que... Olha lá, o diretor de TV ficando louco com essa faixa, deixando todo mundo, ó, clarinho, que você não enxerga nem a bola. Olha lá, gol. E o Santos reagiu rápido, né? Souza. Foi bom. Que ali, quando o Botafogo faz o gol com 25 segundos, acho que foi marcado, todo mundo achou que poderia começar aí já uma avalanche do Botafogo, e na verdade não, o Santos reage rápido. Bom jogo desse menino. O Souza jogou muito bem, sim. Participa diretamente dos dois gols. Quem vai marcar o Botafogo é o Correia. Olha o diretor de TV louco ali com a faixa. Golaço. Não vê nada, do nada, pum, gol, bola na rede. Mas esse foi um golaço. Golaço, Sim, hein? golaço. Muito bem articulado. Golaço. Jefinho, bom jogador do Botafogo também, né? Que naquele elenco do Botafogo dos últimos 2 anos, um super elenco do Botafogo, ele ficou meio de canto, ninguém lembrava da existência dele, se machucou e tal. Mas é uma peça importantíssima aí. Vai ter pênalti, agora o Barreal vai
E o juiz nem marcou, né? Foram 2 pênaltis no mesmo lance. Isso me incomoda muito. O juiz fica muito preso ao VAR, né? Não, mas foi nesse lance agora. Agora. Aí- Agora ele deu. Agora ele marca. Mas o outro também foi, acho. Mas Eu também, acho que ali também era. Na dúvida ali. Olha lá. De novo no Souza aí. Ele recolheu a perna, então, gente, mas o resto do corpo dele levou. E aí o Barreal bateu um pênalti, né? Ele não quis nem saber, não quer fazer tuque. Quer falar de Yuri Alberto? Não quer fazer. Não quer fazer tuque-tuque-tuque, não quer fazer Flintstones, não quer fazer nada. Ele vai lá e pimba, ó. O goleiro não teve a menor chance, né? Então, e quando a gente vê esse Botafogo fazendo uma campanha instável, um Textor, né? Que como um clube tem um dono, ele monta o elenco, desmonta o elenco inteiro. Se o elenco tivesse sido mantido, se o Botafogo era para estar ganhando o título 2, 3 anos. Demorou para ser montado, né? É muito pouco pro Botafogo, porque a gente pensar no que foi o Botafogo do Sim, ano o ano passado. então, desmontou tudo. Buscando uma vaga na Libertadores, é muito pouco. Ele quer saber de dinheiro. Essa temporada do Botafogo também, em termos da falta de planejamento, seria um milagre o Botafogo conseguir algo além disso também, né? Assim, não, mas dinheiro ele conseguiu. Não, sim. Mas com que prioridades, né? Mas lembra do que grupo dele, da Hulk. desmontou. Aí demorou para montar, porque né, a gente já brincava aqui, o Botafogo continua de férias. Isso que tinha disputa de título no começo do ano. Tudo né? rolando, né? Tudo rolando, enfim. E o Botafogo de férias. Que mais que temos aqui? O Vojvoda, deixa eu ver aqui. O Vojvoda respondeu sobre o dilema de comemorar ponto fora de casa ou lamentar, né, já que o Santos foi derrotado pelo Vitória jogando em casa, na Vila Belmiro, na rodada anterior. Vamos ver, quer ver? Mostra o Vojvoda aí. Jogamos fora de casa, sumamos un punto, valoro el punto, mas si vos me pregunta, tampoco estoy feliz por sumar somente un punto. Es verdad que perdimos 3 a partida pasada e eu quería outra coisa, mas eu sei también que o campeonato es muy difícil. Bueno, considero que en estos momentos o equilibrio que manteve o Chimi, un equilibrio en cuanto a concentración, un equilibrio de no volverse loco por un resultado y por la situación que estamos atravesando, y bueno, conseguir 2 veces empatar o jogo en un campo complicado, con un adversario que bueno, que es buen adversario, que juega en un gramado que bueno, que ya está acostumbrado. Entonces es eso, el equilibrio, valorar el punto conseguido y valorar que 2 veces con el placar en contra pudimos empatar o jogo. O Vojvoda já encontrou o time, né? Embora... Você não tá jogando bola de rebaixado, né? Com o Vojvoda. Até tá com os resultados ruins. É isso que eu ia falar. Ele não tá constante, mas de qualquer forma o Santos já tem uma cara muito melhor do que ele tinha antes. Não, e arrancar 1 ponto fora de casa, isso que ele falou contra o Botafogo, que a gente imaginava o gol que tomou ali com segundos, eu acho que é positivo. Acho que dá para você imaginar aí uma luz no fim do túnel. Se lá atrás o torcedor santista sofria, já imaginava que vinha um rebaixamento, o Neymar que veio para ajudar e mal jogou, né? E agora tem essa polêmica se vai renovar ou não, que talvez o Cosme possa até falar melhor de renovação. E tem feito bons jogos mesmo sem Neymar, né? Apesar de você, tá rolando, tá, enfim, primeiro na zona ali de rebaixamento, mas parece que agora firmou e aí parece que vai se livrar meio que aos trancos e barrancos. Fala, Cosme, então, Neymar. Não, finalmente também tem um técnico de um nível... Mas você sabe que quando eu vejo a imagem, eu olho assim e falo, eu tô falando do Santos ou eu tô falando do Fortaleza? Fortaleza, pois é. Não, então, finalmente tem um técnico que dá para confiar, ele tem uma estrutura tática, porque aí o Santos também parou de ficar de joelho esperando o Neymar voltar, né? Dom Sebastião voltar. Agora, essa situação do Neymar, assim, ele deve, segundo a última informação que eu consegui lá em Santos, que ele deve voltar a jogar no dia 9 de novembro contra o Flamengo no Maracanã também. Parece que ele escolhe jogos para voltar. É midiático demais. É muita mídia. O Flamengo, time que marcou igual o irmão caçula, o Neymar, na Vila Belmiro. Ninguém deu pancada nele. Agora, contra o Palmeiras, porque tinha falado que ele poderia voltar contra o Palmeiras. Não. Agora já... Mas ele não foi pro gramado ainda, não conseguiu ir pro gramado ainda, com a contusão. Mas agora é muito engraçado, porque agora a direção do Santos, caiu a ficha pro Teixeira, eles querem pensar um pouco se vão ou não renovar com o Neymar, porque são 9 milhões por mês que o Neymar ainda ganha. O Santos fez 45 partidas, ele fez 21 partidas só.
Então, será que vale? Será que não vale? Então, é melhor contratar O que Gisele ele traz de Bündchen. bom vale a Então, pena, pois né? contrata a Gisele Bündchen, fica ela mais bonita, pelo fica menos. lá, então. fica lá. Me parece que a discussão ela tava muito em cima de, será que o Neymar vai querer continuar no Santos? Não, agora Isso mudou. desde o começo do ano, assim, daquela primeira renovação ali, né, do meio do ano. Acho que pela primeira vez eu tô Primeira vez, ouvindo o sim. noticiário ir para um outro caminho. O do Santos refletir se tá valendo a pena Se ou vale a não pena. o Neymar. Porque Faz não- todo sentido. faz O todo Santos sentido. encontrou o seu time com o trabalho do Vojvoda, Guilherme, né? Tem uns- o Roleiser jogando bem, você vê que é um jogador diferenciado. Com outras peças ali, o Barreal, fazendo muito mais do que o Neymar tem entregado ao longo da temporada. Não tô nem falando só desse momento machucado, mas foram vários momentos machucados. Quando joga também não conseguia ser o diferencial. Pô, o Santos caiu de uma Copa do Brasil contra o CRB com o Neymar em campo. É verdade. Vou voltar de novo para a Gisele Bündchen. O que adianta namorar a Gisele Bündchen se você encontra ela 2 vezes por ano? Não dá. É verdade, namora a Gisele Bündchen. Ela sabe? Ela sabe disso? Gente, olha, porque é legal. Eu vou colocar agora um QR Code, eu quero que você preste atenção no porquê. Eu vou colocar aqui, ó, tá? Esse é o QR Code do R7. Você vai pegar a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code, você vai direto. Então lá no R7 você tem estatísticas, você tem a rodada, você tem notícias, Camilinha tá lá, É, tá? isso que eu ia falar, Né? é isso eu que faço. Então entra lá, porque a Camila ação da tá Pipa lá, é cara, viu? tá? Outra coisa, você viu essa notícia falando do Neymar? Por quê? Porque o Cosme também tá lá. Tem o blog do Cosme, com bastidores, notícias, tal. Tem Jorge Nicola e muito mais. Então, o que você faz? Pega o celular, abre a câmera, aponta para este QR Code que está aqui, que você vai direto lá para o R7, fica muito bem informado e informada sobre futebol, esse esporte que a gente gosta tanto. Aliás, uma notícia que está lá no R7, é do futebol europeu. Ontem a gente teve El Clásico, né, na Espanha, vitória do Real Madrid de 2-1 em cima do Barcelona, e teve um lance negativo que foi um ataque de pelanca do Vinícius Júnior. O que aconteceu? Ele fez uma boa atuação, isso que eu não entendi, mas aí ele foi substituído e ele ficou louco da vida. Nós temos imagem, quer ver? Acho que entrou no lugar dele o Rodrigo, né? Ela, eu? Você vai continuar dublando? Dubla? Dubla? Sei lá, não posso falar, tá, gente? E aí, O então, horário não super permite. fino com o colega entrando, né? com o Super Rodrigo. fino com o time, super fino com o técnico, nem se fala, né? Xabi Alonso disse que o assunto vai ser resolvido internamente. Eu acho que coisas vão acontecer nesse vestiário, não? E acho que ele pode até ser punido, né? Tava lendo uma matéria hoje mais cedo que falava isso, né? A imprensa espanhola estava falando que tem chance dele ser punido por esse comportamento. E muita gente nas redes sociais falando da neymartização, né? Do Vini Júnior com esse comportamento tão ruim. Será que a Virgínia está influenciando, né? Será? Ok! Então, mas uma coisa, o Xabi Alonso, de 16 partidas, ele tirou o Vini Júnior 12. Então, o Vini tá... Realmente, o comportamento dele foi ridículo, não foi nada com profissional, mas ele também, assim, há uma coisa a ser resolvida com o Xabi Alonso, porque o Vini Júnior tem talento para continuar, lógico que todos os jogadores do Real Madrid, mas muito, ele nunca saiu tanto. Mas você não acha, por exemplo, se eu sou um jogador do nível do Vini Júnior e está acontecendo esse problema, eu acabo com um jogo, em cada jogo eu jogo pra caramba. Eu acho que você não precisa nem se incomodar se você tem inteligência emocional. Você fala, vai tirar de novo. Sai. Uma hora a torcida fala, velho, você vai tirar ele sempre? O cara tá jogando pra caramba? Então, o Zé é um cara de 25 anos, mimado, essa geração de jogadores é mimado. Então, é isso, infelizmente. Lógico que ele errou. Não devia nunca, tem que ser punido. Né? O Florentino Pérez também, que eu li hoje de manhã, já se aproximou. Florentino. E vai punir o Vini Júnior, porque senão pega mal para todo o elenco. Acho que a postura dele foi ridícula. Realmente... Eu nunca vi isso, gente. Se fosse o Ancelotti lá no Real Madrid, ele não faria isso. Não faria. Mesmo que ele saísse as 12 vezes no total de 16 jogos. Mesmo que o Ancelotti tivesse tirado, aí ele respeitaria mais. Me soa como uma falta de respeito. Independentemente de se era para sair ou não, olha o elenco do Real Madrid. Se tem um elenco que você, mesmo sendo muito bom, é normal você ser substituído, porque vai ter gente boa para entrar no banco, é o do Real Madrid. E ontem saiu o Mbappé, saiu o Bellingham, saíram jogadores importantes. E ganhou, tava jogando bem, ganhou um jogo improvável. Aliás, todo mundo tava questionando que mesmo que o aproveitamento do Real Madrid nessa temporada, já era o líder, né, do Campeonato Espanhol, continua agora mais ainda, era um aproveitamento enganoso, porque não tava jogando tão bem. No primeiro grande teste de fogo da temporada foi lá e ganhou no Clássico, do Super Barcelona. Desagradável com todo mundo, para a instituição, pro colega que tá ali, o Rodrigo entrando, né? Que exemplo ele dá pro Hendrick, que tá encostado lá sem chance nenhuma. E ele perde... Se o Vini Júnior age assim, imagina. Então, e ele perde força até para a grande batalha da vida dele, que é a batalha racial, né? Então, ele perde até força.
O pessoal já pega no pé dele lá, né? Enfim. Gente, voltando para o Brasil, São Paulo ganhou do Bahia 2-0 no Morumbi, voltou a ganhar depois de 3 rodadas. E depois do jogo, o técnico Hernan Crespo não garantiu que fica para o próximo ano. Mais um, hein? Igual o Leonardo Jardim. Né? Ele evitou falar, né, sobre a preparação para 2026. Quer ver? Dá uma olhadinha aí, vou mostrar. Você falou muito bem, pensando em 2026. A dezembro, vamos falar de muitas questões que temos que corrigir. Esta temporada foi muito difícil em muitos aspectos, não somente nisso das lesões. Então acho que temos que aprender de todos os erros, porque também fizemos coisas boas, muito boas, e também fizemos erros. Então tem que aprender para não repetir. A ideia é não repetir. Então, acho que não é tempo agora. Agora temos metas importantes de tentar de alcançar, como pode ser preliminar de Libertadores. Se fazemos muito bem as outras rodadas que ficam, ainda podemos sonhar em chegar a Libertadores. Se não podemos, é Sul-Americana, mas acho que esses 3 pontos liberamos de la cabeza tal vez una pesadilla de cuando a gente llegó. Então, 41 pontos comienza, no acho que sea suficiente, porque son 44, 45, mas é o primeiro passo. Acho que a primeira coisa é começar a caminar outra vez, para depois começar a correr e talvez voar. 2026, ainda estamos em 2025. E é muito difícil transitar este 2025. Então, quando finalizamos o 2025, depois podemos começar a falar que o pilar, que não pilar, ainda esse eu fico, porque ainda não se sabe. Eu acho que sim, mas não sei. Eu acho que sim, mas não sei. Então, eu sei porque ele falou isso. Por quê? Porque teve uma entrevista nessa semana, o Casares, que é muito midiático, só se preocupa com mídia, ele disse que a partir do ano que vem, o São Paulo vai ser montado em cima de Oscar, em cima de Luciano, em cima de Oscar, que não está jogando. Oscar, Luciano e Lucas. Então, Lucas que joga são de vez em 3 quando. veteranos. Por forçar a barra para colocar esses jogadores veteranos, que custam quase 5 milhões, só eles, que o Zubeldia brigou lá e acabou saindo do São Paulo. O Crespo não quer. Hoje é impossível, não sei se vocês concordam comigo, pensar em um time com 3 veteranos. Como o Oscar, 34 anos, o Lucas, 33, o Luciano, 32, eles não conseguem render juntos. Então é isso. E aí, quando o presidente fala isso, ele joga para a torcida e empurra o técnico. Você não vai escalar as minhas estrelas? Esse é o grande problema do São Paulo. É uma situação muito parecida com a que o Corinthians viveu 3 anos atrás com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, ele chega no final daquela temporada e falou: com esse elenco para o ano que vem, não dá para manter esse nível ou aumentar o nível de disputa como vocês querem. A diretoria, não, mas é o que tem, a gente investiu muito, esse é o projeto, era do Duílio, né, da gestão do Duílio na época e tal. O VP, que aí ele foi, o problema dele foi como ele conduziu publicamente a saída dele. Sogra, ele poderia ter sido mais sincero, olha, não vou mais transparente, a diretoria não tá bancando o que eu acho que é necessário para esse elenco. Aí a diretoria do Corinthians entregou o elenco no final ali pro Fernando Lázaro, né? Então, São Paulo tem que tomar cuidado para ver se não vai se perder nesse caminho, de ficar bancando a permanência, os pilares de jogadores que já não estão entregando agora pro ano que vem e perder uma das poucas coisas positivas que arranjou na temporada. Falar no Luiz Gustavo, no Wendel, que também são veteranos. O Casares é um cara de mídia, de marketing, que só quer contratar nomes. Então, é isso. E aí também é uma pessoa que mudou o estatuto para ficar 6 anos. Assim, a dívida do São Paulo aumentou quase 250 milhões. É uma gestão absurda, assim, que ele influencia no futebol. É um peso danado ser treinador do São Paulo. Desculpa, Camila. Fala, Camila. Não, só para fechar, que eu acho que é o respaldo que o Crespo quer e o que a gente traz aqui é o respaldo que o Léo Jardim teve, né, no Cruzeiro. Quando ele colocou o Gabigol no banco, o Dudu, que na época estava jogando lá também, quando ele fala, não, o meu time eu vou escalar desse jeito. E ele teve apoio para fazer isso, porque, um Gabigol no banco é um banco milionário ali, quanto que não ganhou o Gabigol, quanto não ganhava o Dudu lá no Cruzeiro, e deu certo. Ele jogando com o Caio Jorge, chegou a ser líder do campeonato. Então, acho que é esse respaldo que o Crespo
queria ter e não tem, né? Por isso que ele coloca em xeque a permanência dele no comando do São Paulo a partir do ano que E vem. dinheiro também, né? E o Caleri, né? Que também a gente não falou. O Caleri também que machucou, não tá jogando e também então, não é novinho mais, É né? verdade. E o Luciano? O Luciano, para vocês, é ídolo. O Luciano fez 100 gols, né? É um número, pô, para um jogador. 5 temporadas. Quer ver? Vou colocar uns números do Luciano, só para vocês verem aqui. Ó, em 2020, 21 gols, 7 assistências, 38 jogos. 21, 10 gols, 2 assistências, 39 jogos. 21 gols, 4 assistências, 59 em 22. Em 23, 15 gols, 8 assistências em 65 jogos. Em 24, em 60 jogos, foram 18 gols, 2 assistências. E, nesse ano, 14 gols, 7 assistências em 49 jogos. Gente, os números são legais. Porque não estão contando os números de gols que ele perde. Exato. E número de expulsões, confusão, atrapalhou São Paulo em campo. Tanto que Sem dúvida, ele é difícil. Não, que ele estava sendo até ameaçado. Teve ameaça Ele reclamou isso. Então, da família, pelo desempenho dele. Assim. O Luciano ele tem muito espaço no São Paulo, que ele aproveita um grupo que não tem personalidade, ele se impõe. Só que pro bem e pro mal. Não, e eu acho que quando o time que vai jogar contra o Luciano, né, se incomoda, porque ele é esse cara que provoca, que chama a responsabilidade, que vai atrás, que chuta a bandeirinha. Então, um clássico, quando você torce para o time do Luciano, quando você tá ali, o Luciano a seu favor, você acha legal, você fala, provocativo, brigador, mas ao mesmo tempo, ele se acha mais craque do que ele é. Então, muitas vezes, ele atrapalha muito o time. Quantos gols que ele não perdeu contra a LDU, agora na Libertadores do São Paulo, eliminação, uns 3 gols cara a cara. Então, eu acho que ele se atrapalha muito por conta dessa personalidade forte que ele tem. Acho que isso o atrapalha. É legal, mas às vezes atrapalha porque ele é expulso, porque ele fica amarelado e é suspenso, porque ele chuta uma bola para escanteio que poderia ter só dominado e no escanteio sai o gol do adversário. E acho que se ele entendesse que ele não é tão craque assim, ele é um bom jogador, mas ele não é craque. Talvez ele tivesse mais sorte, tivesse mais sucesso, sabe? É verdade. Talvez mais low profile, né? Isso, Ele é ídolo. ele é mala, ele é mala. Ele é ídolo do São né? Paulo, mas eu acho que isso é ruim pro São Paulo. Assim, tô falando isso assim, com todo o respeito do mundo ao Luciano, não tem por que desrespeitar, mas eu acho que ele é um jogador relativamente limitado, ainda que ele tenha esses bons números. Num cenário do São Paulo, o tamanho do clube, né? Do São Paulo, que já foi o São Paulo aí nas últimas décadas. Tal. Acho que o São Paulo ter o Luciano como a principal figura esportiva ali, jogador de nível técnico nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, diz muito mais sobre o São Paulo, sobre como os elencos do São Paulo foram mal montados nas últimas temporadas, como se apostou em nomes que não conseguiram entregar no nível do Luciano seguir sendo a referência. Eu acho que é mais esse o caminho. Beleza, o Luciano é ídolo, enfim. Na verdade, quem mais tem que responder isso é o torcedor do São Paulo, mas me parece que ele construiu uma idolatria lá. Mas isso eu acho que é mais grave, na verdade, porque mostra como o São Paulo tá carente de ídolos nos últimos anos. Um clube que nas décadas que eu cresci vendo futebol, quando eu tava nascendo, o São Paulo era uma referência, né, de bola jogada, de ídolos. E hoje o Luciano talvez seja a principal referência nos últimos, sei lá, 10 anos. Ele consegue jogar. Ele não está se contundindo toda hora, como muitos jogadores importantes chegaram em condições ruins. Então, né? O Corinthians conseguiu uma vitória contra o Vitória. Tá certo falar vitória contra o Vitória? Não, na Bahia não, você tem que falar. Mas triunfo. Vitória contra Vitória para nós, não, triunfo. 1-0, gol do Charles, tá? E essa não foi a única notícia boa, porque teve a volta do André Carrillo, né? O Dorival falou a respeito do Carrillo. Roda aí. Bom, nós vamos acompanhando a evolução, ele vinha trabalhando muito forte, e eu senti que ele teria condições de nos entregar pelo menos aí 45 minutos, foi até um pouco além. Fico feliz com isso, voltou dentro das suas características, agora o processo é contínuo, buscando uma evolução, uma melhoria e mais um jogador aí para poder nos ajudar, nos auxiliar no momento tão importante do campeonato. E né? O Carrillo jogava de terno, depois ele começou a não jogar, mas também machucou e tal. Né? Bidon também tem jogado bem, tem sido decisivo, bem, né? Que no Brasileirão, não sei se eu já falei aqui, acho que não comentei com vocês, né? Mas a minha teoria é que no Brasileirão vai a passeio o Corinthians, mas vai ser o campeão da Copa do Brasil. Será? E eu falei isso antes do jogo contra o Palmeiras, tá? Tenho testemunhas, inclusive. Então, o Dorival é muito copeiro, eu acho que
ele conseguiu ajeitar esse time que acho que vai ser campeão da Copa do Brasil. Me cobrem, tá? Se Então, acontecer. assim, a minha nutricionista me passou, sou obrigado agora a comer jiló, Começou salada as de ideias. giló Tá. mais... Eu gosto dos exemplos do quadro. Então, mais ou menos assim cozido. Para mim, juro por Deus, acho que esse ano foi a coisa mais torturante, foi assistir Corinthians e Vitória. Juro por Deus, teve 38 faltas, o jogo foi truncado, foi uma das coisas mais horríveis que eu vi na minha vida. Assim, eu estava vendo aquilo e falei, não é possível. O gol do Corinthians no final. Vitória lá, Corinthians, Então, né? mas Finalzinho. um jogo horrível. Tanto que o Dorival ainda continua questionado dentro do Corinthians. Se não ganhar essa tal Copa do Brasil que Vai você ganhar. promete que vai ganhar, se não ganhar, tá fora. ele talvez não siga. Porque o Fabinho também já está super balançado, mas o Corinthians jogou de uma maneira péssima. Você assistiu, Zé? Não vi. Nossa, Tava você Mas tinha mais o que fazer no Mas sábado, né? eu imagino que deva ter sido aquilo que eu sempre falo. O Corinthians parece que, não é verdade isso, tá, gente? Mas parece que escolhe jogos. Esse eu não vou jogar. Aí ele ligou o mood, tanto faz. Se ganhar, ganhamos. Se empatar, foi difícil. Se perder, que pena. Eram 12 jogadores da intermediária. Não Só fazia falta dos 6 de cada É muito lado. uma pobre, loucura, né? muito pobre. O futebol apresentado pelo Corinthians de Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro é muito pobre, mas consegue ser competitivo. Uhum. Isso. Quando tá os 11, lembra a discussão que deu aqui? Que eu falo, quando tá os 11 principais... Até quando não tá os 11, pelo menos a nível de ser competitivo, e aí eu não tô falando de jogar bonito, mas consegue, com exceção desses jogos em que parece escolher não jogar, né? Que vai claramente desmobilizado ou muito menos mobilizado do que o adversário, como foi recentemente contra o Santos na Vila Belmiro, como foi contra o Sport. Santos, lá na Sport, Tiro, Juventude, São Vitória, Paulo, no Majestoso, São Paulo. no Então, Morumbi. o Dorival odeia brasileiro. Então, ele foca nas Copas e... O elenco absorve essa energia. Então, por isso que o Corinthians está em 11º. Concordo, mas se tem algo a se comemorar pro corintiano é que, como tá sendo competitivo, tá conseguindo uns pontinhos aí interessantes, uma sequência de pontos que faz o Corinthians sonhar ainda com uma vaga para pré-Libertadores, a depender de como termina o campeonato, né, com G7, G8, mas é um Corinthians que tá se posicionando ali naquele bolo que vai disputar as vagas de pré-Libertadores, é exemplo do que aconteceu no ano passado, também com uma arrancada, e com o quarteto de ataque, né? O Corinthians, pela segunda rodada seguida, consegue jogar com o trio Jim, e agora com o Carrijo junto. Que, como você destacou, Zé, no Campeonato Paulista o Corinthians é campeão, a única coisa decente do Corinthians tá aqui na temporada, né? Para além da trajetória na Copa do Brasil, se destaca, o Carrijo talvez tenha sido o melhor jogador do Corinthians de linha, pelo menos, porque acho que o Hugo Souza foi o cara daquele título, mas jogadores de linha, o Carrijo foi o cara do Campeonato Paulista do Corinthians, o cara mais regular. E o Corinthians não teve esse jogador praticamente na temporada, no Campeonato Brasileiro. Agora, na reta final, juntando esses principais jogadores de um elenco que é desequilibrado, mas que tem um time titular forte, eu acho que é capaz do Corinthians chegar bem na reta final do Brasileiro e chegar bem pra Copa do Brasil. Mas com um alerta. O Vasco já tá jogando muita bola e é um time que ninguém tava dando nada. Já chega como um forte candidato pra Copa do Brasil. O Cruzeiro vai chegar como um forte candidato. O Fluminense, eu acho que é o... Não, mas vai, assim. Mas vai. É que imaginava-se muito assim, nossa, o Cruzeiro é disparado o melhor time dessa Copa do Brasil. Já acho que não é tão por aí. Acho que o Corinthians tem condição de chegar bem, o Vasco vai chegar bem, o Fluminense, até outro dia era o quarto melhor time do mundo, né? Sim. Então também é capaz que chegue E acho que bem. o Corinthians tem o que você precisa ter para ser campeão, um bom goleiro. Acho que isso resolve tudo. Se for para pênalti, se tiver um momento decisivo, o Hugo Souza é o cara que pode salvar esse Corinthians, como vem fazendo, né, ao longo da temporada, no Paulista. Então, eu acho que, sinceramente, estou vendo outros jogos do Corinthians. Eu não coloco fé nessa arrancada. O Carrijo foi o pior jogador desse jogo Corinthians e Vitória. Está voltando agora, está sem ritmo. É um desespero. Acho que o elenco do Corinthians é muito curto. O Dorival é desesperado. Ele tem esse dilema, ou Copa do Brasil ou Brasileiro. Então, para mim, eu estou vendo o Corinthians no Brasileiro lutar para sobreviver. Sim. Se os clubes brasileiros ganharem Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, então aí isso estica para... Mas o foco total é Copa do Brasil, como ele fez no Flamengo, enfim. Mas pensando na arrancada do ano passado, aqueles 9 jogos, lembra? Que ninguém dava nada. Com o Ramon, né? Com o Ramon Dias Ali deu uma arrancada e o elenco é praticamente o mesmo. Não, cara, mas eu não vejo... Então, mas o Dorival Parece a mobilização com a família Dias era outra. Não, e o foco a Copa do Brasil. A família Dias conseguia mobilizar o elenco, esse mesmo elenco do Corinthians, esse mesmo time titular,
conseguia mobilizar de um jeito que o Dorival ele parece ter mais dificuldade. É que o Dorival, a nível pra de mim, ele brasileiro, só né? enxerga, pra mim, a Copa do Brasil. Mas terminou o ano, o Corinthians ali, 10º lugar no Brasileiro, Pois ganhou é, a Copa e do já Brasil. ganhou Ganhou a agora. Copa do Dois Brasil. títulos Se no ganhar, ano. Se ganhar então, a Copa do Brasil e não cair no Campeonato Brasileiro, Mas é um all-in desnecessário. Dava pra aproveitar com essa mudança Dava. do calendário. Já não jogaram a Copa do Brasil pra dezembro, após o Brasileiro? Pô, então foca agora no Brasileiro. Vai ser o Paulista com o melhor ano, se ganhar Se o ganhar. Paulista e a Copa do Brasil. Então, mas já chegou a semifinal, já tá ótimo, hein? Sim. Pensa bem. É uma ótima Vamos campanha. pegar os Brasileirão, eu vou mostrar Fluminense, Inter e Grêmio e Juventude. Vai colocando aí na sequência para dar tempo da gente mostrar tudo, porque o Fluminense ganhou do Inter 1-0, gol do Samuel Xavier, né? O Inter tá querendo se complicar nesse Brasileiro. Então, rapaz, é isso que eu ia Com perguntar a pra família você. Dias. O Inter da família Dias, porque a família Dias só fica satisfeita quando tá quase morrendo ali embaixo. Será que não vai barrar dessa vez? Será? Daí ele tem que falar, não vai barrar, né? Mas enfim, Samuel Xavier, aos 16 do segundo tempo, fez Fluminense 1-0. Né? O outro jogo que eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se já vai virar, é esse Grêmio 3, Juventude 1, com um hat-trick do Carlos Vinícius. Marcou 3. Que não ficou no Corinthians, porque o Corinthians não tinha 1 milhão para pagar por mês. Ah, acontece. E como acontece? E como acontece. Né? A gente está num dos nossos transfer bans, a gente não pode nem conversar sobre isso, né? Enfim, tá aí, ó. Carlos Vinícius, 35, 3 e 22. 35 do primeiro, 3 do segundo tempo, 22 do segundo tempo. E aí, o Igor Formiga, fez o gol do Juventude aos 34 do segundo tempo. Bela arrancada do Grêmio, hein? Bela arrancada do Grêmio. O Juventude vai pegar o Flamengo, né? Agora. Pobre Que não Juventude. tem uma... Mas é lá ou aqui? É lá. É, o Juventude lá contra o Flamengo costuma dar trabalho. Ah, eu acho que também. Se jogar bem, 3-0 Flamengo. Mas enfim, eu separei um momento legal do Sport Record. Onde você estava lá ontem no Sport Record? O técnico do Grêmio, o Mano Menezes, participou ao vivo do programa, pedindo para ele dar um conselho, tipo assim, fala sobre um conselho de futuro de carreira para o Rafael Guanais, do Mirassol. Também estava como convidado. Roda aí para a gente ver. Olha, eu vou sempre referir algo que falo isso quando falo de trajetória, quando falo de escolhas que sempre são muito difíceis para os técnicos. Eu falo que o primeiro trabalho do técnico pode ser circunstancial. Você pode ser o auxiliar da casa, receber uma oportunidade, você já conhece os jogadores, você já está aí há bastante tempo, você encaixa, segue o trabalho, faz resultado. Às vezes você chega num determinado lugar, as coisas se encaixam, você faz um bom trabalho, a coisa anda e vai embora. Mas o segundo trabalho de um técnico, ele é muito importante, porque para mim ele é o definidor. Porque se no segundo trabalho você escolher mal e as coisas não andarem bem, você volta 10 casas no joguinho, Cleber. E voltando 10 casas no joguinho, você tem que quase começar de novo. E começar de novo é muito difícil, é muito duro. As coisas podem não andarem bem. Vou contar uma história minha, objetiva. Quando eu resolvi sair do Grêmio, estava completando quase 3 anos de trabalho e entendia que eu tinha mercado e que era hora de sair pela primeira vez do Rio Grande do Sul. E eu tive 2 propostas para ir trabalhar. Uma do Cruzeiro. O Cruzeiro tinha classificado para a Libertadores, tinha sido 3º colocado no Brasileiro, ia jogar a Libertadores no ano seguinte. E a outra do Corinthians, que a gente tinha rebaixado no Grêmio no último jogo de 2007. Todo mundo me disse, não, você vai escolher o Cruzeiro, né? Vai jogar Libertadores, coitado tudo. E eu te falei, não vou escolher o Cruzeiro, eu vou escolher o Corinthians. Mas por que você vai escolher o Corinthians? Eu falei, porque é muito importante que no segundo trabalho tenha confirmação daquilo que eu fiz até agora. E a minha chance de a confirmação acontecer no Corinthians, na Série B, é muito maior do que no Cruzeiro, ao jogar uma Libertadores, já era bicampeão da Libertadores, o torcedor sempre tem o sonho de que você, e quase que o desejo de que você seja campeão novamente.
Então, para a afirmação num segundo trabalho, o Corinthians, para mim, era muito mais interessante do que o Cruzeiro, que ia jogar competições mais importantes. E as coisas aconteceram mais ou menos nessa proporção do esperado, porque a probabilidade era muito grande. Eu vi muita gente boa, mas muito boa mesmo, voltar essas casas todas no segundo trabalho. E aí você tem que começar tudo de novo, e você é taxado de técnico de clube menor, aí você vai... Tudo aquilo que vocês ouvem e que vocês participam também às vezes, sim, claro. Atravessa a carreira de um profissional e atrapalha a sequência natural daquilo que você tem como plano para o seu futuro. Fala aí o Mano Menezes, o James Hetfield do Metallica Tupiniquim. Você estava lá ontem, né? É uma análise correta, né? Eu achei. Então, não, correto. Eu tava lá em 2007, quando chegou o Mano no Corinthians. Depois ele foi para a seleção, Eu tava cobrindo o Corinthians, depois cobri o Mano na seleção. Brigamos muito, tivemos muito problema aí, o Mano. Mas, enfim, o Mano, ele deixou claro também isso. Por exemplo, se a gente pensar no Ney Franco, lembra do Ney Franco? Sim. Tava no auge, nunca mais voltou. É isso. Se você faz uma escolha errada, não recupera. Mas o que eu achei mais importante é o Mano dando esse conselho, porque ele, quando ele tinha o Cruzeiro, ele ia ganhar, exemplo, R$500 mil, e o Corinthians, com o Andrés, ofereceu 1.200.000 para ele. Então, ele montou o time e aí, por sorte, como você tem muita sorte na vida também, caiu quem no colo dele? Pesado, Ronaldo. E aí mudou a vida do Mano Menezes também. Agora, eu me pergunto, o que será que Guanais vai decidir na virada desse ano? Pô, eu espero muito, acho que o Brasil espera Eu ficaria. muito que ele continue. Todo mundo quer. Eu adoraria que ele Vamos ver pra onde vai parar esse pessoal. Imagino que com mais investimento, com a Libertadores. E isso eu acho que é um cenário diferente do que o Mano descreve quando ele faz aquele comparativo de 2007, 2008. O ideal, acho que pro Guanais é continuar. Diferente do Mano ali naquele Grêmio, pro Guanais acho que o ideal é continuar no Mirassol, né? Nessa nova ordem do futebol brasileiro, que novas forças vão surgindo. O duro são as propostas que podem vir, né? E não ser seduzido por mais dinheiro, por mais status. Então, por exemplo, eu lembro no Paulista, o Carpini foi para São Paulo, também achei o movimento errado ali, lembra? Sim. A gente falou sobre, verdade. Falamos, a gente tava, né? Ele ia super bem, foi seduzido Lembra pelo clube disso? maior. Foi seduzido pelo tamanho Nesse de caso São seria Paulo. ainda mais errado o Guanais sair do Mirassol. Pelo que ele já está fazendo em questão de projeto pro ano que vem desse Mirassol, né? Então, eu acho que ele já é uma peça muito Libertadores que pode ir, imagina. Tá já garantido na fase de grupos de uma Libertadores. Então, isso só lembrando do Hermenegildo, né? Que ele é o presidente do Mirassol, ele é o prefeito da cidade, ele é o delegado. Então, ou seja, dinheiro não falta no Mirassol. Então, tem um apoio absurdo da cidade que as pessoas não veem. Ele fez um ótimo trabalho, pegou o CT do Palmeiras, copiou muitas coisas e tal, mas dinheiro não falta no Mirassol. O grande desafio desses projetos meio mirabolantes que surgem entre 1000 aspas do nada é a continuidade. A manutenção, que é o que o Fortaleza está vivendo o grande desafio nessa temporada, se vai ser rebaixado ou não, mas que teve o Vojvoda também ali por muito tempo, que talvez seja o grande sonho do Mirassol com o Guanais. Tem a história do Bangu também, dos anos 80, né? Com o Castor ali, que era um outro tipo de personagem, mas que também botava muito dinheiro e participava das escolhas quase como um técnico presidente. São Caetano também. Então, o que aconteceu com o Fortaleza esse ano, que atrapalhou demais, foi a empolgação demais da diretoria. Vamos ter jogadores agora importantes, famosos, estão na Libertadores, traz um Davi Luiz. Saíram do perfil. Então, saíram do perfil. Dançou. E aí? Gente, vamos falar agora do futebol feminino, porque Camilinha está aqui. Eu quero aproveitar, Camila. Vou colocar na tela. O Brasil está fazendo uns amistosos preparatórios e, cara, as meninas foram para a Inglaterra, pegaram simplesmente a seleção inglesa na casa delas, né? As donas da casa, campeãs europeias e pimba, 2-1. Camilinha, me fala desse jogo. Eles estão deixando a gente sonhar, né? A gente estava falando aqui, porque o trabalho do Arthur Elias muito consolidado nessa seleção. Acho que esses testes que ele tem feito, né, esses amistosos, têm sido muito bons. E esse jogo especificamente contra a Inglaterra, o Brasil foi muito aguerrido, porque a Angelina é expulsa ali. O Brasil fica com 70 minutos, mais ou menos, com uma jogadora a menos e consegue segurar o resultado, né? Foi um jogo duro, porque a Inglaterra é a atual campeã da Copa
Eurocopa, né? E a gente da Copa América. Inclusive, vai ter esse jogo de novo, valendo taça, né? Que é como se fosse. Chamam de finalíssima, né? Que é a campeã da Eurocopa com campeã da Copa América. Como se fosse a nossa Supercopa, Recopa, no masculino. Então, vai ter esse jogo valendo. Era só um amistoso e o Brasil tem vindo muito bem. A gente ganhou da Inglaterra nesse fim de semana, a gente ganhou dos Estados Unidos na casa delas, a gente ganhou do Japão, a gente ganhou da Espanha, a gente ganhou da França. Então, eu acho que realmente dá pra gente começar a sonhar com Mas, Camila, qual que é o segredo dessa seleção para ganhar tanto? Arthur Elias, né? Arthur Elias tem estrutura tática. um trabalho consolidado, é um time muito ofensivo, né? O estilo de jogo dele que já era no Corinthians e que ele conseguiu imprimir na seleção. E acho que esses amistosos têm sido importantes porque ele consegue fazer teste com jogadoras. Claro, ele tem ali a base que ele confia, que, querendo ou não, estão sempre na lista dele, que foram para a Copa América, que participaram da maioria dos amistosos, mas ele tem conseguido testar muitas jogadoras. Ele trazer de novo a Bia Zanerato, que não era convocada depois de muito tempo. Ela estava machucada, voltou, né? Sim, a própria Ari Borges teve uma chance com ele. Então, ele começa a testar mesmo as peças, pensando já na Copa do Mundo, mas acho que o grande lance dele é esse. É uma equipe muito ofensiva, tanto que o Brasil raramente faz menos de um gol Vai ter um no lugar jogo. Tem que ter. Na Copa América ele levou, né? Pelo menos para ter ela com o grupo, para ela entrar, é uma referência, né? Não tem como não ter a Marta nesse momento do Brasil. 2027 ela consegue? Não sei dizer. Pelo menos banco para entrar de vez em quando. Eu acho que ela vai estar com o grupo. Eu não consigo imaginar no time titular, porque esse time titular do Arthur Elias, essa ofensividade que a Camila tá falando, ela passa por uma velocidade, por uma intensidade, por uma agressividade, que não é só o ataque, as jogadoras de ataque. Pô, a partida que a Tarciane fez, justamente por ter ficado sozinha na zaga, entre aspas, ela fez a função de duas zagueiras. E mais do que isso, de capitã, de pra cima. Era a primeira atacante da seleção, parecia, né? Isso é muito bonito de ver jogar. É uma identidade que, cara, eu não sei se já teve a seleção brasileira feminina uma identidade tão agressiva no melhor sentido da palavra, sabe? E ela amadureceu muito, né? Porque ela sai do Corinthians muito nova, era a maior transação do futebol feminino na época, vai para o Olympique de Marseille, joga junto com a Renard, que é justamente a zagueira da seleção francesa que o Brasil perdeu na Copa do Mundo. Então, eu acho que também ela ganhou muita maturidade mesmo para ser essa capitã, para ter essa liderança em campo. E acho que ela é um dos nomes de segurança do Arthur Elias desde a época do Corinthians, né? Então, vaga dela tá garantida. Ela deve disputar facilmente hoje o posto de melhor zagueira do mundo, uma das melhores zagueiras do mundo. A seleção feminina enfrenta amanhã a Itália num outro amistoso que vai dar o que falar, porque é legal isso, a seleção tá pegando seleções de nível, né? Mas coisa que o masculino não consegue fazer. Não consegue fazer. Pô, você foi citando os adversários que essa seleção Fala, Lucas, eu vou colocar uma coisa na tela. Não, como a gente citou a Tarciane, ela simboliza muito, acho que como o futebol feminino tá melhorando, né? Principalmente a nível do Brasil, mas acho que do mundo todo, mas a nível brasileiro. A gente tá falando de uma das melhores zagueiras do mundo, que antes ainda dela sair do Corinthians, quando ela vem pro Corinthians, ela jogava no Fluminense e ela só consegue ser contratada pelo Corinthians porque ela não tinha contrato no Fluminense. O contrato dela era um contrato completamente amador, mesmo ela já jogando no time profissional do Fluminense. Então o Corinthians simplesmente chegou, fez uma oferta, ela podia sair assim, sem o Corinthians dar nenhuma satisfação com o Fluminense em si. Então isso, faz poucos anos. Assim, relativamente falando. Olha como a coisa está evoluindo. A gente está falando de uma das melhores zagueiras do mundo. Olha como foi o início da carreira dela em termos contratuais, né? Como a coisa ainda estava muito fragilizada e ainda está a nível administrativo no futebol feminino, mas está melhorando, né? Isso é legal demais de ver. Vou colocar na tela as nossas próximas transmissões, quer ver? Para você não perder. Bom, então aí eu mostrei de novo, né, que amanhã tem o jogo da Itália e Brasil. Próximos jogos que nós vamos transmitir, R7 Desimpedidos Record. Vasco da Gama e São Paulo, em São Januário, dia 2. Dia dos Mortos. Dia de los Muertos, tá? E depois Fluminense. Você quer dizer o quê com esses dois times? Eu só tô... E depois, no dia 6... O Vasco tá bem vivo. É o calendário no dia 6, a gente vai mostrar Fluminense e Mirassol, sempre ao vivo pelo R7.com, pela Record Plus. Não perca, tá? Vai ser muito legal ter você com a gente. Eu queria agradecer a vocês, Cosme, Camila. Até já estouramos um tempo aqui, mas eu tô fingindo que não vi. Ei, lasqueira. Obrigado, Faraldo. Obrigado, Camilinha. Obrigado, Cosme. Tá? Enorme, Zé. E muito obrigado você que ficou com a gente. O Joga nas 11 termina aqui. Zé Luiz les diz beijo. Tchau.